Na recepção de um luxuoso hotel, todos estavam confusos diante do milionário alemão. Ninguém compreendia uma palavra do que ele dizia. Até que uma humilde faxineira tomou uma atitude inesperada e surpreendeu a todos com um segredo que guardava há anos. O saguão do Hotel Atlântida era o tipo de lugar onde tudo parecia estar sempre no lugar certo. As flores nos vasos altos não murchavam nunca. O piano tocava uma música suave e ninguém falava alto. Funcionários andavam de um lado para o outro como se estivessem em câmera lenta, ajeitando detalhes que, para a maioria das pessoas, nem faziam diferença. Tudo parecia sob controle. Até aquele dia. Eram quase 2 da tarde quando um homem alto, de terno escuro, entrou pelas portas de vidro com passos decididos. Ele carregava uma mala de couro preto, dessas de quem viaja a trabalho e já passou por dezenas de aeroportos só naquela semana. Pele clara, cabelo bem penteado, expressão impaciente. Não era difícil perceber que ele tinha dinheiro. Dava pra notar só de olhar. O problema começou quando ele chegou no balcão da recepção. A funcionária, Natália, foi a primeira a atendê-lo. Sorriso no rosto, uniforme impecável, postura de quem está acostumada a lidar com qualquer tipo de cliente. Mas bastou o homem abrir a boca para ela congelar. Ele falava alemão. Não era inglês com sotaque, nem espanhol arranhado. Era alemão mesmo. E rápido. Muito rápido. Natália piscou algumas vezes, tentando entender uma palavra ou outra, mas não conseguiu acompanhar. Tentou responder com um "Sorry, do you speak English?" Mas o homem fez um gesto impaciente, como se estivesse irritado por não ser compreendido. Ele apontava para o celular, depois para o relógio, falava mais alto, gesticulava. Chamaram outro recepcionista, Rafael, que arranhava um pouco de inglês. Mas era inútil. O alemão continuava falando só em alemão, e claramente estava ficando bravo. Outros hóspedes começaram a olhar. Alguns até riram discretamente da confusão. O gerente do turno apareceu tentando manter a calma, mas só piorou a situação. O alemão parecia nervoso com alguma reserva errada ou um serviço que não foi entregue. Em certo momento, ele até levantou a voz. Não gritava, mas falava com força, como quem quer resolver logo alguma coisa importante. Foi aí que ela apareceu. Júlia, com o uniforme azul marinho de faxineira, empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor lateral. Ela nem fazia ideia do que estava rolando, só viu a movimentação estranha e o tumulto na recepção. Quando passou mais perto, ouviu algumas palavras e parou. Ficou em silêncio, olhando. Depois de alguns segundos, respirou fundo, encostou o carrinho e caminhou em direção ao balcão. Ninguém entendeu muito bem o que ela estava fazendo. O gerente fez um gesto, como se dissesse, volta para o seu setor. Mas ela não voltou. Foi até o homem, parou ao lado dele e disse algo em alemão. Simples assim, com sotaque perfeito, voz firme e sem hesitação. O homem parou na hora, olhou para ela, surpreso. Ele respondeu. Júlia respondeu de volta. Os dois começaram a conversar, e em menos de 1 minuto, ela já tinha entendido qual era o problema. Explicou, traduziu tudo para o gerente, arrumou o que precisava ser arrumado, e em poucos minutos, o alemão estava sorrindo, balançando a cabeça, dizendo "Danke", várias vezes. O saguão ficou em silêncio por uns segundos. Até o pianista errou uma nota. Ninguém esperava por aquilo. Júlia agradeceu educadamente, deu um sorriso discreto e voltou a empurrar seu carrinho, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. E todo mundo ali sabia. Na sala dos funcionários, a história correu mais rápido do que fofoca de bastidor. Você viu a Júlia falando alemão? Ela falou fluente, cara. Parece que ela morou fora. Será que ela é formada? Ninguém tinha certeza de nada. Mas todo mundo queria saber. Júlia, no entanto, voltou para o quarto que estava limpando, como se tivesse só ajudado alguém a achar o elevador. Natália, a recepcionista, ainda estava meio sem reação. Ela se sentou na cadeira, pegou um copo d'água e ficou olhando para a porta. Nunca tinha imaginado que aquela moça calada, que limpava corredores e nunca conversava muito, escondia aquilo. Na sala de monitoramento, as câmeras tinham registrado tudo. O chefe da segurança comentou com o gerente. Você viu o jeito que ela falou? Não é coisa que se aprende vendo vídeo no YouTube, não. Ela estudou. O gerente balançou a cabeça impressionado. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que
Alguma coisa realmente interessante tinha acontecido naquele hotel. No fim do dia, Júlia chegou em casa cansada. Tirou o uniforme, jogou a mochila no sofá e foi direto ver a mãe no quarto. A mulher estava deitada, vendo novela. Júlia sorriu e sentou na beirada da cama. Não comentou nada sobre o alemão, nem sobre os olhares que recebeu, nem sobre os boatos que tinham começado a circular. Para ela, era só mais um dia de trabalho, talvez um pouco mais estranho que os outros, mas só isso. Ela sabia muito bem o que fazia ali, sabia o quanto precisava daquele salário. Sabia também que já tinha passado por muita coisa pior do que ser ignorada por usar um uniforme simples. Só não sabia que, naquele dia, a história dela estava começando a mudar, e ela não fazia ideia do tamanho da mudança que vinha pela frente. No dia seguinte, o assunto já tinha virado lenda nos corredores do Hotel Atlântida. E olha que naquele lugar, onde todo mundo ficava de olho em tudo, para algo se espalhar assim, bastava 6h. Júlia falava alemão, fluente, sem errar. Isso bastou para transformar ela de faxineira quase invisível em alguém que todo mundo queria saber quem era. Na Copa dos Funcionários, o café nem esfriava mais de tanto que o povo entrava e saía contando a mesma história de novo, mas com um detalhe a mais a cada hora. Eu juro, ela nem gaguejou, disse uma moça do administrativo, derramando açúcar no copo sem nem olhar. E ele era alemão mesmo, de verdade, nem era turista perdido. Do outro lado da mesa, um segurança só mexia a cabeça, achando aquilo tudo estranho. No setor de governança, onde as funcionárias da limpeza organizavam os horários e materiais, o clima tinha mudado. Umas se aproximaram de Júlia como se estivessem descobrindo uma celebridade ali do lado. Outras ficaram só observando. Marta, a supervisora, fingia que nada tinha mudado, mas a cara dela dizia outra coisa. Ela não gostava de surpresa, ainda mais quando vinha de alguém que não estava no radar dela. Durante o dia, Júlia passou pelos corredores com o mesmo carrinho, limpando os mesmos quartos, como se nada tivesse acontecido. Mas o jeito como olhavam para ela tinha mudado. Tinha recepcionista que cumprimentava com um sorriso mais educado do que antes. Tinha hóspede que agora dava bom dia e perguntava se ela era a moça do alemão. Na hora do almoço, sentada na parte de trás do refeitório, ela percebeu que 2 colegas cochichavam e riam olhando para ela. Não era novidade. Mas o que antes era por desprezo, agora parecia por curiosidade. Ela fingiu que não viu. Júlia nunca gostou de chamar atenção, ainda mais num lugar onde o serviço dela era justamente passar despercebida. O que ela não sabia era que, naquela manhã, a recepcionista Natália tinha sido chamada para conversar com o gerente. Foi uma conversa rápida, mas o suficiente para colocar a pulga atrás da orelha. Ele perguntou exatamente o que tinha acontecido no dia anterior. Queria detalhes, como o hóspede tinha reagido, o que a faxineira tinha dito, como resolveu. Natália contou tudo, meio sem entender por que aquilo estava ganhando tanta importância. Do outro lado da sala, Rafael, o outro recepcionista, passou a manhã pensando no episódio. Ele ficou incomodado, mas não sabia dizer bem por quê. Era uma mistura de vergonha por não ter conseguido resolver e raiva por ver uma faxineira sendo elogiada no grupo interno da equipe. Ele comentou com outro funcionário em tom de piada. Daqui a pouco ela vira gerente, né? Mas, tarde, quando Júlia foi chamada discretamente para a sala da coordenadora de RH, ela achou que vinha bronca. Sentou com o coração batendo rápido, o pé mexendo sem parar, mas não era bronca. A coordenadora queria agradecer pela atitude e pelo profissionalismo. Júlia agradeceu educadamente, mas foi saindo rápido, com medo de chamar mais atenção. No elevador, sozinha, ela encostou na parede de metal e fechou os olhos por uns segundos. Aquilo tudo estava estranho. Ela só tinha ajudado alguém, só isso. Mas ali, naquele lugar onde as pessoas eram tratadas conforme o crachá e o tipo de uniforme, fazer algo fora do esperado parecia mexer com o equilíbrio do universo. O que ninguém sabia, e o que Júlia não fazia questão de contar, era que ela tinha passado anos da vida em sala de aula, que tinha diploma, certificado de proficiência e experiência em traduções, que já tinha dado aula em cursinho, em colégio particular e até feito freelas de revisão para editoras. Mas tudo isso ficou para trás no dia em que a mãe dela adoeceu e as contas não pararam de chegar. Faxina era o único trabalho que apareceu rápido. E ela a agarrou, sem drama.
Enquanto isso, lá na recepção, o gerente organizava uma nova reserva de um grupo estrangeiro. A lembrança da confusão com o alemão ainda estava viva. Ele anotou no papel, quase sem pensar, verificar se temos alguém com idioma disponível em plantão, e colocou entre parênteses, Júlia. Na hora do fechamento do turno, Marta encontrou Júlia no vestiário. As duas ficaram se olhando por um segundo. Marta, com a cara séria, perguntou se era verdade que ela tinha falado com o hóspede alemão. Júlia só respondeu que sim. Marta não disse mais nada. Só virou as costas e saiu. Mas o jeito como bateu a porta do armário dizia tudo. Naquela noite, ao chegar em casa, Júlia tirou os tênis na porta, guardou o uniforme na sacola e foi até a cozinha. Fez um chá para a mãe, preparou um macarrão simples e sentou no sofá com o prato no colo. A televisão estava ligada, mas ela nem prestava atenção. Pensava no jeito como todos a olharam, no café onde mal conseguiu comer, nos cochichos, nos sorrisos falsos, nas perguntas disfarçadas. Ela sabia como aquilo funcionava. Já tinha vivido coisa parecida antes, e sempre terminava do mesmo jeito. Gente incomodada com quem sai do lugar que foi empurrado. Ela não queria promoção, não queria puxar conversa. Só queria fazer o trabalho, receber o salário e cuidar da mãe. Só isso. Mas naquele hotel, onde tudo parecia sempre sob controle, o inesperado tinha batido na porta. E agora, ninguém sabia mais como fingir que nada tinha mudado. A casa onde Júlia morava com a mãe era pequena, simples e meio escura. Faltava pintura nova nas paredes, os móveis eram antigos e cada coisa tinha sido consertada pelo menos 3 vezes antes de ir pro lixo. Mas era limpa, silenciosa e tinha cheiro de café passado na hora. Um sofá velho fazia barulho quando alguém sentava, e o ventilador girava lento, com um chiado no motor que Júlia já nem notava mais. Era ali que ela descansava depois do trabalho, e também onde ela guardava todos os pedaços da vida que escondeu do mundo. Naquela noite, depois de tomar banho, ela sentou na beira da cama da mãe para dar os remédios. A mulher tinha os olhos fundos, a pele seca e o corpo já bem mais fraco do que antes. Um derrame, 2 anos atrás, tinha levado parte dos movimentos do lado esquerdo e deixado a fala mais lenta, mas a cabeça continuava funcionando perfeitamente. Ela sabia de tudo e entendia mais do que deixava transparecer. Hoje teve confusão no hotel? Perguntou a mãe com dificuldade. Júlia sorriu de leve. Teve, mas já resolveram. A mãe encarou a filha por alguns segundos. Sabia que ela não falava tudo. Sabia que ela escondia muito para não preocupar. Mas aprendeu a respeitar o jeito calado da filha. Depois que a mãe dormiu, Júlia foi até a cozinha, sentou à mesa e abriu um caderno velho, de capa azul. Era o mesmo que ela usava quando dava aula no cursinho. Tinha anotações de gramática, palavras em alemão, exercícios corrigidos com caneta vermelha. O tempo tinha deixado as folhas amareladas. Ela passou o dedo por uma frase que escreveu anos atrás. Nada que é aprendido é perdido. Sorriu com tristeza. Pensou no quanto aquela frase parecia conversa fiada agora. Ela tinha 28 anos, mas parecia carregar uns 40 nas costas. Formada em letras, fluente em 3 idiomas, pós-graduação em andamento até a vida virar do avesso. Júlia tinha sido professora de colégio particular, tradutora freelancer, e por um tempo, até sonhou em fazer mestrado fora do Brasil. Era organizada, estudiosa, sempre pontual. Tinha tudo para crescer. E cresceu, mas só até onde o salário deixava. Tudo começou a desandar quando a mãe teve o AVC. Foi no meio da pandemia. Júlia dava aula online para um cursinho que logo depois começou a cortar professores para economizar. Primeiro tiraram o adicional por tempo de casa. Depois começaram a reduzir as turmas. Quando ela foi chamada na sala da coordenação, já sabia o que vinha. A diretora foi até educada. Disse que a escola estava numa fase difícil, mas Júlia só conseguiu pensar na conta de luz, no aluguel, nos remédios da mãe. Tentou outros lugares. Enviou mais de 50 currículos em 2 meses. Ligava, mandava e-mail, esperava. Nada. Ou era pouco, ou era longe demais. Ou queriam experiência com crianças pequenas, ou já tinham alguém para o cargo. Viu portas se fechando uma a uma, até que a grana começou a acabar. Começou a vender livros. Depois, móveis.
Até que uma vizinha comentou de uma vaga de faxina num hotel de luxo no centro da cidade. Era pesado, mas pagava certo, e ela não pensou duas vezes. Na entrevista, não falou do diploma, nem do curso de alemão, nem da experiência em sala de aula. Só respondeu o que a moça do RH perguntou e aceitou o turno da manhã. Sabia que se falasse mais do que o necessário, iam achar que ela não ia durar, ou que ia querer subir, e Júlia não queria causar desconfiança. Só precisava trabalhar. Nos primeiros dias, ela sofreu. O corpo doía, os horários eram puxados, mas nunca chegou atrasada, nunca faltou, nunca reclamou. E mesmo sem dizer nada, escutava tudo. Escutava as piadas, os apelidos, as críticas baixas. Teve dia em que foi chamada de metida, só porque falou com licença direito. Teve colega que debochou do jeito dela andar, do jeito dela arrumar o carrinho, do jeito dela escrever o próprio nome numa prancheta. Mas ela nunca respondeu. Guardava tudo. Num armário do vestiário, Júlia colava lembretes pequenos com frases que só ela entendia. Foco no que importa. Segura mais um mês. Ela precisa de você. Era assim que ela lembrava por que estava ali, por que aceitou aquele trabalho que tanta gente desprezava, e por que fingia não ouvir nada. Naquela semana, depois da história com o hóspede alemão, tudo voltou com força na cabeça dela. Lembrou da primeira vez que entrou numa sala para dar aula, nervosa, segurando a lista de chamada com as mãos, suadas. Lembrou da primeira tradução que fez para uma empresa grande, revisada e aprovada sem um erro. Lembrou da mãe aplaudindo na formatura, mesmo com a saúde já frágil, e pensou: como é que a vida muda tanto, tão rápido? Era para ela estar ensinando, corrigindo provas, dando palestra, não recolhendo toalha molhada de chão de banheiro. Mas ali estava ela, com a coluna doendo e o uniforme já desbotado. Só que, apesar de tudo, ela não se envergonhava. O trabalho não diminuía o que ela era. Júlia sabia disso. Sabia que a inteligência não se perdia com o tempo, que o conhecimento continuava ali. Só precisava de um espaço certo para sair de novo. Mas o mundo não era justo com quem carrega crachá de faxina. E ela já tinha aprendido a não esperar reconhecimento. Por isso, quando virou assunto no hotel, quando ouviu gente dizendo seu nome no corredor, ela sentiu mais medo do que orgulho, porque sabia o que vinha depois. Desconfiança, inveja, perguntas. Ela tinha se esforçado para passar, despercebida. Mas agora, não tinha mais como fingir que ninguém tinha notado. E a parte mais difícil era não saber se isso ia ajudar ou atrapalhar. No dia seguinte, antes mesmo das 8 da manhã, o assunto da Júlia já tinha virado o principal papo nos bastidores do Hotel Atlântida. O burburinho não vinha de cima, mas dos corredores, dos elevadores de serviço, da copa dos funcionários. Todo mundo queria saber quem era, de onde veio e por que ninguém sabia que aquela moça calada falava alemão, melhor do que o Google Tradutor. Na copa, o cheiro de pão com manteiga dividia espaço com conversas baixas e olhares curiosos. Uma funcionária da lavanderia soltou a frase que ficou martelando na cabeça de vários ali. Vai ver, ela tá se fingindo de faxineira para espionar o hotel. Alguém riu. Outro disse que era exagero, mas teve gente que ficou em silêncio. Quem trabalha num lugar cheio de luxo, sem nunca ter pisado num dos quartos como hóspede, acaba criando suas próprias teorias sobre tudo. Lá no setor de governança, a chefe da equipe de limpeza, Marta, observava. Não falava nada, mas ouvia tudo. Ela sempre teve um certo poder ali dentro. Era respeitada, às vezes temida. Fazia o trabalho direito, mas gostava de deixar claro quem mandava. E o fato de uma das suas funcionárias estar ganhando atenção fora da faxina estava começando a incomodar. Durante a reunião de início de turno, Marta manteve a cara séria. Passou os recados do dia como sempre, mas deu um toque direto, olhando pro grupo inteiro. Gente, vamos focar no que interessa. Cada uma aqui tem sua função, e é isso que mantém esse hotel de pé, sem estrelismo. Júlia, no canto da sala, entendeu o recado. Era para ela. Na recepção, Natália tentava seguir o turno normalmente, mas não paravam de comentar com ela sobre o caso do alemão. Ela já estava ficando cansada daquilo. Começou a se incomodar. Sentia que, de certa forma, tinha sido deixada de lado, como se todo mundo tivesse esquecido que ela tentou resolver a situação também. A diferença era que Júlia conseguiu. E agora o hotel inteiro sabia disso.
Rafael, o outro recepcionista, comentou com um colega que achava esquisito demais uma faxineira saber alemão tão bem. Vai ver, ela nem é quem diz que é, soltou num tom leve, mas que deixava no ar uma pontinha de veneno. Aquilo foi o suficiente para alguns começarem a olhar Júlia com desconfiança. E boato, naquele lugar, andava mais rápido que elevador de serviço. Nos bastidores da cozinha, um auxiliar comentou que tinham ouvido dizer que ela tinha sido professora. Outro disse que não, que era casada com um gringo e aprendeu o idioma assim. Ninguém sabia de verdade, mas todo mundo tinha uma teoria pronta. Marta, que andava sempre com uma prancheta na mão e um olho em cada canto, passou a prestar mais atenção nos passos de Júlia. Começou a anotar atrasos que antes ignorava. Reclamava do uniforme dela, mesmo que estivesse igual ao das outras. Apontava que o carrinho de limpeza estava desorganizado, mesmo que não estivesse. Era sutil, mas constante. Um jeito de ir minando. Um dia, enquanto Júlia limpava o quarto 712, Marta apareceu de surpresa e ficou parada na porta, observando. Não falou nada por alguns minutos. Depois, soltou devagar. O hotel não é lugar para vaidade. Quando a gente começa a chamar a atenção demais, perde o foco. Júlia respondeu com calma. Eu só ajudei porque ninguém estava conseguindo. Marta deu um sorriso gelado. Pois é, mas às vezes ajudar demais vira problema. E... saiu. A frase ficou na cabeça de Júlia o resto do dia. No vestiário, depois do turno, ela abriu o armário e viu que o bilhetinho que ela colava na porta, foco no que importa, tinha sumido. Em vez dele, tinha um papel rasgado escrito com letra feia. Quer aparecer? Vai ser atriz. Ela olhou, respirou fundo e jogou o papel no lixo sem falar nada. Mas por dentro, sentiu uma coisa esquisita. Não era medo, nem raiva. Era tristeza mesmo. Aquela sensação de ser tratada como ameaça só por mostrar, que sabia mais do que esperavam. No refeitório, a conversa agora era mais cuidadosa quando ela estava por perto. Tinha gente que puxava assunto, mas só por curiosidade. Queriam arrancar dela mais informações. Júlia percebia e desviava. Não dava abertura. Uma das poucas pessoas que se aproximou de forma sincera foi Cíntia, uma moça nova na equipe de limpeza, que estava ali fazia pouco tempo. Sentou do lado dela e falou sem rodeios. Cê manda bem. Achei massa o que fez com o gringo. Não liga pro... resto não. Esse povo não gosta de ver os outros saindo da linha. Júlia agradeceu com um sorriso de verdade. Era raro, mas serviu para ela sentir que não estava totalmente sozinha naquele lugar. Lá em cima, na parte administrativa, o gerente de operações começou a montar um relatório com detalhes do atendimento ao hóspede alemão. Foi pedido pela direção. Ele não sabia o motivo exato, mas seguiu o protocolo. E, claro, incluiu no texto a participação de Júlia. Enquanto isso, Marta passou a comentar, discretamente com outras funcionárias, que Júlia estava se fazendo de humilde, mas no fundo queria subir de cargo. Disse que ela estava se aproveitando do episódio para se destacar. A maioria das pessoas fingia que não ouvia, mas anotava mentalmente. A tensão crescia aos poucos. Não era algo escancarado. Era como uma corda esticando devagar, quase sem barulho, até a hora em que arrebenta. E Júlia sentia isso. Sentia nos olhares atravessados, no jeito como agora todo mundo media cada movimento dela. O uniforme de faxineira, que antes servia como escudo, agora chamava mais atenção do que devia, como se ela estivesse disfarçada. Mas a verdade era outra. Ela só queria fazer o trabalho dela. Só isso. Só que naquele hotel, ser boa demais no que não esperavam que você soubesse era perigoso. A chegada de André no Hotel Atlântida não foi anunciada com antecedência. Ele era o tipo de dono que não avisava quando vinha. Gostava de ver as coisas como realmente eram, sem maquiagem de última hora. Aos 35 anos, já tinha virado referência no ramo de hotelaria de luxo. Herdou a rede do pai, mas foi ele quem expandiu, modernizou e fez o nome da marca crescer fora do Brasil. Inteligente, discreto, observador. Sabia o nome dos gerentes, dos diretores, mas não conhecia quase ninguém da equipe operacional. Pelo menos até aquele dia. Na sala da diretoria, o gerente geral olhou o relógio 3 vezes antes das 10 da manhã. Estava nervoso. Assim que André entrou, de jeans escuro, camiseta simples e... blazer. O clima mudou. Ele cumprimentou rápido, mas sem perder a educação. Sentou, pediu um café
e foi direto ao ponto. Quero saber sobre a funcionária da limpeza que resolveu o problema com o alemão. O gerente engoliu seco. Tinha preparado uma atualização sobre os números do mês, o novo cardápio do restaurante e um plano de divulgação digital. Mas nada disso parecia interessar. Sim, claro. A Júlia, ela ajudou a traduzir quando ninguém entendeu o hóspede. Foi rápido, mas eficiente. André cruzou os braços. Só isso? O gerente hesitou. Depois pegou o relatório e leu alguns trechos. Ela falou com ele em alemão, traduziu com precisão e resolveu a confusão com a reserva errada. Segundo o hóspede, foi uma das melhores experiências que teve em atendimento no Brasil. Ele elogiou bastante. André ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: "E ela é formada?" O gerente balançou a cabeça. "Não sei. No currículo dela só consta o ensino médio." André ficou pensativo por alguns segundos. Depois se levantou. "Quero falar com ela. Hoje ainda. Me avise quando ela estiver de folga do turno." O gerente arregalou os olhos. "Mas o senhor quer que ela venha aqui?" "Não. Quero ver ela no ambiente dela." Saiu da sala sem mais explicações. No setor de limpeza, Júlia estava trocando os lençóis de um dos quartos do 5º andar. A cabeça já cansada, os braços doendo. Não sabia que, no andar de cima, tinha alguém perguntando por ela. Alguém que até então era só um nome impresso no crachá, dos chefes e no rodapé dos e-mails. André passou boa parte do dia caminhando pelos corredores do hotel, observando discretamente. Visitou as áreas comuns, conversou com alguns hóspedes e ficou observando o ritmo da equipe. Em certo momento, cruzou com Júlia no corredor. Ela vinha puxando o carrinho. Ele não sabia que era ela. Ela não fazia ideia de quem ele era. Eles se olharam por um segundo. Júlia deu um leve sorriso de educação. Ele respondeu com a cabeça. Depois que ela passou, ele perguntou: "Há um funcionário próximo." "Aquela ali é a Júlia?" O rapaz confirmou. André ficou parado por um instante. Ela não tinha nada de diferente à primeira vista. Só mais uma funcionária focada no trabalho. Mas ele percebeu algo no jeito dela andar, no olhar atento, no silêncio. Não era a postura de quem estava ali só por obrigação. Era como se ela estivesse sempre alerta, lendo o ambiente. No fim da tarde, o gerente apareceu na sala onde Júlia fazia anotações da limpeza dos andares. Chegou com aquele tom burocrático de quem finge casualidade, mas já vem com coisa armada. "Júlia, o senhor André tá aqui no hotel hoje. Ele quer conversar com você rapidinho. Coisa simples. Pode ser?" Ela parou de escrever e levantou os olhos devagar. Engoliu seco. "Eu fiz alguma coisa errada?" "Não, de jeito nenhum. É só uma conversa mesmo. Ele tá curioso sobre o que aconteceu com aquele hóspede. Só isso." Ela limpou as mãos no pano do uniforme e acompanhou o gerente. Desceu 2 andares em silêncio, com o coração acelerado. Quando entrou na sala de reuniões onde André esperava, ficou parada na porta, sem saber se podia sentar. Ele se levantou, estendeu a mão com um sorriso tranquilo. "Você que é a famosa Júlia?" Ela apertou a mão dele, meio sem saber o que responder. "Eu só ajudei naquele dia. Ninguém estava entendendo o senhor, aí eu li o relatório. Mas queria ouvir de você." Ela contou de forma simples, sem floreio. Disse que falava alemão porque estudou muitos anos, que já trabalhou com tradução, que fez letras, e que hoje estava ali como faxineira porque era o que tinha. Foi direto, sem rodeios. André ouvia com atenção, sem interromper. Ficou em silêncio por alguns segundos depois que ela terminou. "Você gosta de trabalhar aqui?" Ela pensou bem antes de responder. "Eu preciso, e sou grata por ter sido contratada. Mas, gostar mesmo, eu gostava de dar aula." André assentiu com a cabeça. Depois se levantou, agradeceu e disse que talvez precisasse falar com ela de novo. Nada de promessas, nada de elogios exagerados. Foi simples, mas o jeito como ele olhou para ela, como se realmente estivesse enxergando além do uniforme, já foi o bastante para mexer com alguma coisa dentro dela. Quando ela saiu da sala, sentiu as pernas meio bambas. Não porque fosse se impressionar com o milionário, mas porque fazia tempo que alguém ouvia a história dela de verdade, sem julgamento, sem olhar torto, sem pressa de acabar logo. Na mesma noite, André ficou no hotel, pediu um quarto simples, sem alarde, jantou sozinho e passou horas revendo anotações no tablet. Mas de tempos em tempos, o rosto de Júlia voltava na mente dele, e não pela história do alemão. Tinha alguma coisa ali que ele ainda não sabia explicar,
No outro dia, logo cedo, Júlia foi chamada de novo. Não era horário de reunião, nem de nada fora do comum. A mensagem chegou por um dos supervisores. O dono do hotel queria vê-la. Dessa vez, no restaurante do terraço. A notícia espalhou mais rápido que café no refeitório. E, dessa vez, ela sentiu os olhares mais pesados, como se estivesse sendo puxada com o olho dos outros. Ela nem teve tempo de pensar muito. Subiu pelo elevador de serviço, com o uniforme limpo e o cabelo preso num coque simples. Quando chegou, o restaurante ainda estava fechado para o público. Só um garçom organizando mesas e o dono do hotel, André, sentado perto da janela, mexendo no celular. A vista dali dava para a cidade inteira, mas ele parecia mais interessado em ver Júlia chegar. Ela parou na entrada, meio sem jeito. Ele levantou e fez sinal para ela sentar. Tava sem blazer dessa vez, só de camisa de manga dobrada, com o relógio no pulso e um ar mais relaxado. Obrigado por vir. Fica à vontade. Ela se sentou devagar, tentando entender o que aquilo tudo queria dizer. Não era reunião, não era bronca, não parecia armadilha, mas também não dava para baixar a guarda. Aceita um café? Ele perguntou, já chamando o garçom com um aceno. Pode ser. Obrigada. O silêncio entre eles durou uns segundos, mas não era aquele silêncio desconfortável. Era mais como um intervalo de curiosidade. Ele observava. Ela também. Sabe, quando me falaram que uma funcionária da limpeza resolveu o problema com um hóspede internacional, eu achei que fosse exagero. Mas depois que te ouvi falando, deu pra ver que não era. Júlia deu de ombros, tentando parecer tranquila. Eu só traduzi. O hóspede estava nervoso, e eu entendi o que ele precisava. Falei com ele, expliquei a situação, e pronto. André olhou direto nos olhos dela. Quantas pessoas aqui falam alemão como você? Ela respirou fundo. Não sei, mas imagino que não muitas. O garçom chegou com os cafés. André agradeceu com a cabeça e continuou. Júlia, você parece alguém que tenta não chamar atenção. Tento mesmo. Por quê? Ela mexeu na xícara antes de responder. Porque aqui, quando você chama a atenção, as pessoas reparam. E quando reparam demais, começam a achar que você quer algo que não é seu. Ele encostou nas costas da cadeira, pensativo. E você quer? O que exatamente? Algo além da faxina. Um outro cargo. Uma mudança. Ela demorou um pouco para responder. Quero pagar os remédios da minha mãe. Quero continuar morando onde eu moro sem medo de cortar a luz. Quero dormir sabendo que no mês que vem vai ter comida na geladeira. Se isso vier com um cargo diferente, ótimo. Mas eu não vim aqui atrás disso. O jeito direto dela pareceu pegar André de surpresa. Ele não estava acostumado com respostas que não davam voltas. Aquilo deu mais vontade ainda de saber quem era essa mulher. E antes de trabalhar aqui, você fazia o quê? Ela contou. Falou da formação, das aulas, da demissão. Não dramatizou. Contou como se estivesse passando um histórico qualquer. Ele ouvia tudo com atenção. E de vez em quando soltava um caramba, ou balançava a cabeça em silêncio. Você se arrepende de ter vindo pra cá? Não. Foi o que deu pra fazer. E todo trabalho é trabalho, né? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois mexeu no café, pensou mais um pouco e disse: Júlia, você não vai ficar invisível por muito tempo. Nem que queira. Ela deu um sorriso curto. Isso não é sempre bom, sabia? André sorriu também. Talvez não. Mas talento assim não dá pra esconder por muito tempo. Os dois ficaram ali, olhando para a cidade pela janela. O sol começava a bater nos prédios mais altos. A cidade não parava, e o hotel também não. Mas por alguns minutos, naquela mesa escondida no canto do terraço, parecia que o tempo tinha diminuído o ritmo. Antes de se levantar, André pegou um cartão de visitas e colocou sobre a mesa. Se algum dia você quiser conversar mais sobre trabalho, sobre possibilidades, me manda mensagem, sem pressão. Ela olhou o cartão, depois olhou para ele. Obrigada. E saiu. Na saída, sentiu um nó no estômago. Não era medo, nem ansiedade. Era uma sensação que fazia tempo que ela não sentia. Esperança. Só que ela sabia muito bem que em lugares como aquele, esperança demais também podia virar problema. E tinha gente ali dentro que já estava se mexendo por trás dos panos. Só que ela ainda não sabia disso. Na sexta-feira de manhã, o corredor do administrativo estava mais agitado que o normal. Os passos apressados dos funcionários, o telefone tocando direto,
aquele som abafado de gente digitando sem parar nos computadores. Júlia entrou no prédio pela entrada de serviço como sempre fazia, mas dessa vez foi direto chamada para ir até o segundo andar. Quem avisou foi um segurança, educado, mas com um jeito sério demais para a hora do dia. Ela subiu com o coração acelerado, tentando pensar no que podia ser. Chegando lá, foi levada até a sala da coordenadora de eventos. O lugar era todo claro, cheio de cartazes de congressos antigos na parede, agendas abertas em cima da mesa, um quadro branco cheio de anotações coloridas, e sentada ali, com cara de quem resolve 1000 coisas ao mesmo tempo, estava a Letícia, chefe do setor de eventos do hotel. Oi, Júlia, né? Senta aqui. Rapidinho. Ela sentou, sem entender nada. O André falou com a gente ontem. Comentou que você tem experiência com idiomas, que já trabalhou com atendimento e que ajudou na situação com o hóspede da Alemanha. Isso tudo bate? Bate, sim. Ótimo. A gente vai ter um congresso internacional aqui semana que vem. É uma conferência com médicos e empresários da área de saúde. Vem gente de vários países. E, sinceramente, a gente tá com uma lacuna no apoio da equipe bilíngue. Eu sei que você trabalha na limpeza, mas queria saber se você toparia ajudar a gente como assistente de apoio no setor de tradução e recepção de estrangeiros. Não é fixo. Seriam só alguns dias. Júlia ficou muda por alguns segundos. Olhou para Letícia como se estivesse tentando entender se aquilo era sério mesmo. Claro, se não for atrapalhar eu posso, sim. Letícia sorriu. Não vai atrapalhar. E você vai ganhar um extra pelos dias. A gente acerta isso com o RH. Nesse momento, Júlia sentiu uma mistura de coisa boa com nervoso. Tava ali, ouvindo uma proposta de outro setor, como se fosse alguém importante. Alguém que sabiam que podia ajudar. Mas também ficou tensa. Imaginou o que iam falar. Sabia que ia virar comentário na boca de muita gente. E não se enganava. Elogio demais também incomoda. No mesmo dia, ela foi encaminhada para uma breve conversa com o pessoal da recepção e com a equipe que já trabalhava com eventos. Passaram para ela as informações básicas sobre horários, lista de convidados internacionais, protocolos do hotel e o uniforme diferente que usaria nos dias do congresso. Ela ouviu tudo com atenção, anotou o que precisava, fez perguntas diretas, como sempre fazia. Enquanto isso, lá no setor de limpeza, Marta já tinha ficado sabendo. Soube antes mesmo da ficha de mudança de função temporária chegar ao sistema. Uma das funcionárias da recepção comentou por alto, e em menos de meia hora, já tinha gente dizendo que Júlia ia sair da limpeza. Alguns comentavam com admiração, outros com aquele tom de deboche disfarçado. Viram? A estrela vai brilhar em outro setor agora, soltou uma das funcionárias no vestiário, enquanto colocava o jaleco. Marta entrou na sala sem dar bom dia. Olhou para todas e soltou, do nada. Só lembrando, aqui dentro a gente tem que saber nosso lugar. Quem começa querendo ajudar demais, uma hora escorrega. Foi só isso. E saiu. Júlia, por outro lado, estava tentando manter os pés no chão. Sabia que a oportunidade era boa, mas também sabia que aquilo podia virar contra ela. Mesmo assim, aceitou, porque o extra no fim do mês ia ajudar com os exames novos da mãe, que o posto de saúde tinha demorado para liberar, e porque, no fundo, sentia falta de usar aquilo que estudou a vida inteira. Nos dias seguintes, passou a dividir o tempo entre os dois setores. Ainda ajudava na faxina pela manhã, mas depois era liberada para acompanhar reuniões do evento, revisar listas, praticar o vocabulário técnico em alemão e inglês. Quando falava nos dois idiomas, as pessoas paravam para ouvir. Era como ver alguém soltar mágica no meio da sala. Alguns funcionários mais antigos olhavam torto. Diziam que ela estava se achando, que estava querendo aparecer. Mas a verdade é que ela só estava fazendo o que sabia fazer. E isso, num lugar onde muita gente finge que sabe mais do que sabe, era quase uma afronta. Na pausa do café, um dos rapazes do setor de eventos puxou conversa. Júlia, você trabalhou em hotel antes? Não. Dei aula durante um tempo. E já fiz uns trabalhos de tradução. Pô, tá explicada a desenvoltura. Você manda bem. Ela agradeceu, tímida, e continuou tomando o café em silêncio. Ainda estranhava ser tratada com respeito por um setor que, até pouco tempo, nem sabia que ela existia. No dia anterior ao congresso, Letícia chamou Júlia numa sala reservada
e entregou o crachá temporário com a nova função. Não se preocupa com fofoca, tá? A gente precisa de gente eficiente. E o André confia em você. Isso é o que importa agora. Ela pegou o crachá e segurou, com força por alguns segundos. Sabia que aquilo era só por uns dias, mas dentro dela parecia o começo de alguma coisa que ainda não sabia o que era. Na volta para casa, o ônibus estava lotado, como sempre. Júlia ficou em pé, segurando no ferro, balançando com as curvas. Mas diferente dos outros dias, havia um sorriso contido no rosto dela. Um tipo de sorriso que não vinha fácil. O tipo de sorriso que aparece quando você começa a lembrar que ainda tem valor. E que talvez, só talvez, alguém lá em cima, e não era Deus, era o dono do hotel mesmo, tivesse começado a ver isso também. O crachá novo de Júlia parecia pesar o dobro do anterior, mesmo sendo só um cartão de plástico com uma faixa azul diferente. Era temporário, ela sabia, mas era como se aquilo marcasse o começo de outra fase. Ela tentava não demonstrar, mas estava nervosa. A cada passo pelos corredores do hotel, sentia os olhares virem de todos os lados. Uns de surpresa, outros de julgamento, alguns até de inveja. Mas o que mais pesava era o silêncio, porque o silêncio dizia mais que qualquer piadinha. Na manhã do primeiro dia de evento, ela chegou mais cedo do que todo mundo. Estava com um uniforme novo, uma camisa branca simples, com o logo do hotel bordado no peito e uma calça social escura. Nada de jaleco, nada de luvas, nada de carrinho de limpeza. O espelho do banheiro de funcionários mostrou um reflexo que ela não via fazia tempo. Ficou ali parada por uns segundos, tentando reconhecer aquela versão dela que parecia ter acordado depois de um longo tempo escondida. O saguão do hotel estava movimentado. Placas, painéis, recepcionistas reforçados, vários funcionários com fones de ouvido e pranchetas. Era o primeiro dia do Congresso Médico Internacional e a programação estava cheia. Júlia recebeu a lista com os nomes dos palestrantes estrangeiros, suas nacionalidades e horários de chegada. Logo cedo, ela teria que recepcionar 2 grupos, um da Alemanha e outro da Bélgica. Ela pegou um radiocomunicador e uma prancheta e foi direto para o portão de entrada com a calma de quem parecia ter feito isso a vida toda. Quando os convidados começaram a chegar, ela se aproximou sorrindo, falou em alemão, ajudou com a identificação e explicou com tranquilidade onde cada um deveria ir. Nenhum erro, nenhuma dúvida. E quando Letícia chegou para checar se estava tudo indo bem, só fez sinal de positivo com a cabeça. O problema é que nem tudo era tão simples. Durante o intervalo da manhã, quando Júlia foi até a copa, buscar um café rápido, encontrou 2 funcionárias da recepção rindo baixinho. Assim que ela entrou, as 2 pararam de falar e ficaram olhando a xícara dela. Uma delas falou bem alto, com um sorriso cínico. Nossa, olha ela, nem parece mais da limpeza. Só faltou o salto. Júlia não respondeu. Pegou o café, deu meia volta e saiu. Já sabia lidar com esse tipo de provocação. O que doía não era a piada, mas a sensação de não poder pertencer a lugar nenhum. Na limpeza, achavam que ela estava se achando. No setor de eventos, achavam que ela era intrusa. No segundo dia do congresso, ela teve que acompanhar 2 médicos estrangeiros até uma sala reservada. Durante o caminho, eles perguntaram sobre a cidade, sobre a segurança, sobre os pontos turísticos. Júlia respondeu tudo em alemão e depois em inglês. Brincou, sorriu, indicou um restaurante fora do circuito turístico. Os caras ficaram encantados com o atendimento. Um deles comentou: "Você não trabalha só com eventos, né? Você tem algo a mais." Ela agradeceu, desviando o olhar. Tinha aprendido a desconfiar até dos elogios. Do outro lado do hotel, Marta observava tudo de longe. Ela passava com o bloco de anotações na mão, mas não perdia uma chance de perguntar discretamente às colegas: "Tá vendo isso? Já tá andando com os gringos como se fosse da diretoria. Aposto que logo aparece de blazer." Júlia, mesmo ouvindo parte dessas coisas, continuava firme, porque quando chegava em casa, via a mãe tomando os remédios, via a conta de luz paga em cima da geladeira, via a comida no armário, e lembrava que aquilo tudo era resultado do novo cargo, mesmo que temporário, e isso era maior que qualquer fofoca. No 4º dia de evento, Letícia chamou Júlia na sala improvisada da organização. Ela estava com o celular na mão, ouvindo áudios e respondendo mensagem, mas parou tudo para olhar para Júlia com seriedade.
Eu só queria te dizer que você tá mandando muito bem. De verdade. A gente já teve gente contratada só pra isso que não segurou nem metade da pressão. Se você topar, depois do evento, eu queria conversar com você sobre uma vaga definitiva aqui com a gente. Júlia ficou parada por alguns segundos. Sentiu o coração bater diferente. Claro, eu topo conversar. Beleza. Mas por enquanto, foca aqui. Vai ser um dia puxado. E foi. Na parte da tarde, um dos tradutores contratados teve um problema e não apareceu. Era uma mesa redonda com médicos brasileiros e 2 europeus. Ninguém sabia quem podia substituir com segurança. Até que alguém disse, chama a Júlia. No começo teve resistência. Teve gente que disse que era melhor esperar, mas o tempo apertava. A plateia já estava entrando no salão, e ela foi chamada. Sentou à mesa, com um ponto eletrônico no ouvido, uma garrafinha d'água na frente e o microfone preparado. Traduzia sem tropeçar, com calma, sem pressa, com precisão. A plateia entendia tudo. Os convidados não estranhavam nada. Quando terminou, teve até palmas. Foi nesse momento que André, que acompanhava tudo do fundo da sala, cruzou os braços e respirou fundo, como quem confirma uma ideia que já estava na cabeça. Ele não falou nada naquele instante, só observou. Depois, na saída do salão, passou por Júlia e disse baixinho, parabéns, você não devia estar aqui só por alguns dias. A gente vai conversar. Ela agradeceu, mas não sabia o que aquilo queria dizer exatamente. Naquela noite, deitada no colchão duro da casa simples onde morava, Júlia olhou para o teto com os olhos abertos. Por fora, parecia tudo igual. Por dentro, não. O mundo dela, que por tanto tempo ficou fechado numa rotina dura e invisível, estava começando a abrir umas janelas, mas ela ainda não sabia se era seguro atravessar. A Marta nunca foi de sorrir fácil, e também não era o tipo que falava muito. Quando falava, todo mundo parava para ouvir, porque sabiam que ali vinha coisa. Ela já estava no Hotel Atlântida fazia tempo. Tinha visto gente entrar e sair, subir e cair, e sempre soube como manter o controle. Era respeitada porque sabia mandar. Não era grossa, mas tinha aquela firmeza que incomoda quem está um passo abaixo. O que Marta mais prezava era a ordem, função clara, cada um no seu lugar. Só que agora, essa ordem estava sendo ameaçada, e o motivo tinha nome e sobrenome: Júlia. O hotel inteiro já tinha percebido que as coisas estavam mudando. A moça da limpeza, que falava pouco e andava sempre olhando para o chão, agora andava com crachá azul e uniforme novo. E mais do que isso, andava nos corredores do mundo administrativo, sentava em reuniões de evento, falava com gringo como se tivesse nascido do outro lado do oceano. E o pior para Marta, estava sendo elogiada. Na sala da governança, onde ficava o quadro com os horários de limpeza, Marta rabiscava alguma coisa com a caneta quando ouviu 2 funcionárias cochichando perto da porta. Ela traduziu uma palestra inteira ontem. O cara da Bélgica até pediu para tirar foto com ela. E ela vai sair da limpeza mesmo? Parece que sim. Tão só esperando o evento acabar para oficializar. Marta parou de escrever, fechou o caderno, se levantou devagar e olhou para as 2. E vocês estão achando isso bonito? As meninas se calaram na hora. Uma engoliu seco. A outra só fez que não com a cabeça. Quem começa passando por cima do cargo, termina tropeçando no próprio ego, disse Marta. E saiu da sala com passos lentos, como quem não tinha pressa, mas sabia exatamente onde queria chegar. Na cabeça dela, o que Júlia estava fazendo era errado. Ela não tinha pedido autorização, não tinha seguido a fila, não tinha se colocado, estava avançando rápido demais. E isso, para Marta, era perigoso. Porque quando alguém começa a subir sem que você perceba, logo está passando por cima. E então, ela começou o que sabia fazer melhor: minar por dentro. No dia seguinte, durante uma troca de turno, Marta foi até a recepção com um bloquinho na mão. Parou do lado de Natália, que estava imprimindo umas etiquetas de bagagem. E aí, a sua amiga da limpeza já virou gerente. Natália deu um riso sem graça. Ah, Marta, ela só tá ajudando no evento. Só ajudando. Mas já tá falando com os diretores, né? Marta deixou o comentário no ar e saiu. Natália ficou com aquela pulga atrás da orelha. E era isso que ela queria: plantar dúvida. Mais tarde, Marta apareceu no vestiário. Deixou uma pasta em cima de um banco e falou alto. O suficiente para quem estava perto ouvir. Achei estranho.
Ela tirou 2 turnos da faxina e não apareceu no quadro de faltas. Tá com proteção especial agora? As palavras iam escorrendo pelos corredores como água suja. Gente que antes só admirava Júlia, agora começava a se perguntar se ela estava tendo privilégio. E num lugar onde todo mundo rala, isso vira veneno rápido. Na outra semana, quando o evento acabou, Júlia voltou ao setor de limpeza por um dia, só para cobrir uma funcionária que tinha faltado. Chegou cedo, pegou o carrinho, colocou as luvas e começou o trabalho com a mesma dedicação de sempre. Mas algo estava diferente. As colegas mal olhavam na cara dela. O clima estava gelado. Uma delas deixou a porta bater bem na frente do rosto de Júlia sem se desculpar. Outra simplesmente fingiu que não ouviu quando ela pediu ajuda com os produtos de limpeza. No meio da manhã, quando ela entrou no quarto 806 para limpar, encontrou o armário de toalhas todo revirado. Toalhas molhadas jogadas no chão, papel higiênico espalhado e o suporte de produtos de limpeza vazio. Parecia cena de sabotagem, mas ela não reclamou. Pegou tudo, de novo arrumou sozinha, respirou fundo e seguiu o trabalho. Na saída do turno, foi direto na sala de Marta e comentou com calma. Aconteceu alguma coisa no 806. Tava tudo virado. Toalhas no chão, papel jogado, e sumiram os produtos do meu carrinho. Só pra avisar. Marta nem levantou os olhos do que estava fazendo. Isso acontece. Às vezes hóspede faz bagunça mesmo. Tem que aprender a lidar, Júlia. Ela ficou parada por um segundo. Engoliu seco. E saiu. Mas já sabia. Aquilo tinha sido armado. E não seria o último episódio. O que Marta queria era deixar claro que ali, naquele setor, quem mandava ainda era ela. E se alguém quisesse subir, teria que passar por cima dela primeiro. E Júlia não era do tipo que batia de frente, mas também não era do tipo que recuava. No fim da tarde, já em casa, ela desabafou pela primeira vez em meses. Falou com a mãe enquanto a ajudava a se deitar. Tem gente que se incomoda quando a gente tenta melhorar. A mãe apertou a mão da filha com força. E mesmo, sem falar muito, passou aquela certeza silenciosa de quem sabe que o caminho é difícil, mas que não se deve voltar atrás só porque alguém quer empurrar. No dia seguinte, Júlia vestiu o uniforme com o crachá provisório de apoio em eventos, amarrou o cabelo e encarou o espelho de novo. O olhar ainda estava firme, e por mais que tentassem, ela não ia voltar a abaixar a cabeça tão fácil. André não era o tipo de chefe que se envolvia nos detalhes pequenos da operação. Isso sempre foi função dos gerentes. Ele ficava no estratégico, nos números grandes, nas reuniões com investidores. Mas desde que conheceu Júlia, alguma coisa começou a cutucar a cabeça dele de um jeito que ele não conseguia ignorar. Era como se tivesse um quebra-cabeça na frente dele com uma peça fora do lugar, e essa peça era ela. Nas semanas depois do evento, André continuou a rotina de reuniões, viagens, planilhas, ligações, mas toda vez que recebia um relatório do hotel, lia com mais atenção, procurava o nome dela, nas anotações, nos comentários dos gerentes, em qualquer canto. Às vezes nem aparecia, e isso deixava ele ainda mais curioso. Um dia, numa das manhãs mais calmas da semana, ele chamou a Letícia para conversar na sala de reuniões do prédio administrativo. Me fala mais da Júlia. Letícia levantou as sobrancelhas surpresa. A Júlia da faxina? É, mas agora ela tá com vocês, não tá? Ela ajudou a gente no congresso. Foi incrível. E olha que já passaram profissionais com experiência que não fizeram nem metade do que ela fez. André cruzou os braços olhando para a janela. E o que mais você sabe sobre ela? Letícia pensou um pouco antes de responder. Quase nada. Ela é discreta. Fala pouco. Chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Mas é nítido que é diferente. Ela não força, mas sabe muito. E não faz questão de mostrar isso pra ninguém. Você percebe só de ver o jeito dela reagir às coisas. André ficou em silêncio. Depois perguntou. Você acha que ela se sente à vontade aqui? Letícia deu de ombros. Acho que não. Não totalmente. Ainda tem muito clima estranho em volta dela. Muita gente não engoliu bem essa mudança. Principalmente o pessoal da limpeza. Parece que ela virou traidora, sabe? André respirou fundo. Já esperava algo assim. Mais tarde, ele chamou o gerente de RH para revisar os dados do sistema de funcionários. Abriu o cadastro de Júlia. A ficha era enxuta. Ensino médio completo. Nenhuma informação sobre cursos extras, idiomas, nem histórico detalhado. Aquilo reforçou ainda mais o incômodo dele.
Era óbvio que tinha coisa ali que não estava registrada. E ele odiava quando as informações não batiam com a realidade. Decidiu dar uma olhada mais a fundo por conta própria. Não como patrão, mas como alguém que queria entender. Ligou para um antigo contato da época em que investia em educação. Um professor que coordenava um curso de letras numa universidade estadual. Contou a história sem citar nome. Tem como alguém com formação, com experiência em tradução, cair num emprego de faxina e ninguém notar? Do outro lado da linha, o professor riu, meio triste. André, no Brasil isso acontece todo dia. Gente formada, com talento, virando caixa de supermercado, atendente de loja, servente. E ninguém percebe porque ninguém pergunta. Só olham o uniforme. Essa conversa ficou na cabeça dele por dias. No final daquela semana, ele voltou ao hotel de surpresa. Disse que ia revisar umas obras na área externa, mas o motivo era outro. Queria ver Júlia de novo. Não para falar com ela, mas para observar. Ela não estava mais no setor de eventos. Tinha voltado à limpeza. E quando ele a viu, passando com o carrinho pelo corredor, parecia a mesma de antes. Mesmo olhar calmo, mesma postura firme, mas tinha algo a mais. Parecia mais concentrada, mais fechada também. Ele reparou que alguns funcionários desviavam o olhar quando ela passava. Outros olhavam demais, mas ninguém sorria. Era como se ela fosse um fantasma que todo mundo sabia que estava ali, mas ninguém queria encarar de verdade. No fim do expediente, ele esbarrou com ela perto da saída de funcionários. Foi quase sem querer. Ela estava saindo pela porta lateral, e ele vinha de uma vistoria. Júlia? Ela parou, surpresa, mas tentou manter a postura. Senhor André? Bom dia. Só André. Por favor. Ela assentiu com a cabeça, segurando firme a alça da mochila. Como você tá? Tô bem, obrigada. André ficou alguns segundos em silêncio. Parecia pensar em como abordar o que queria dizer sem parecer que estava invadindo. Eu percebi que você voltou para a limpeza. Foi escolha sua? Ela respirou fundo. Foi o combinado. Eu ajudei no evento, mas nunca foi uma mudança oficial. Era só por um tempo. Ele assentiu devagar. Mas você gostaria de mudar? Júlia ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, olhando nos olhos dele. Eu gostaria de ser vista pelo que eu sei fazer. Só isso. André ficou sem resposta por alguns segundos. Depois sorriu, de leve. Você é, mesmo que muita gente ainda não enxergue. Júlia agradeceu com um leve movimento de cabeça e foi embora. Ele ficou parado ali, assistindo ela caminhar até o ponto de ônibus do outro lado da rua. Pequena, com a mochila nas costas, cruzando a avenida com o mesmo jeito simples de sempre. Dentro dele, alguma coisa tinha mudado também. Não era só interesse profissional, era curiosidade de verdade. Ele queria saber mais, queria entender como alguém tão capaz tinha sido ignorada por tanto tempo. E, no fundo, começava a se perguntar, o que mais ela escondia? Era para ser só mais um evento de rotina no Hotel Atlântida. Um encontro empresarial com empresários estrangeiros e executivos de uma multinacional que estava abrindo uma sede no Brasil. Nada grandioso como o Congresso Médico, mas ainda assim importante o bastante para deixar todo mundo com o alerta ligado. Letícia, a coordenadora de eventos, chegou cedo com os olhos vermelhos de cansaço e um copo de café pela metade na mão. Logo cedo, começaram os atrasos. A pá. Gráfica errou o nome de 2 convidados nos crachás. A equipe de som demorou para montar o palco. E, para completar, o tradutor oficial contratado pelo evento ligou do aeroporto dizendo que o voo dele tinha sido cancelado. O outro profissional de backup já estava em outro estado, sem como chegar a tempo. Faltavam menos de 2 horas para o início da cerimônia. Letícia deu um pulo da cadeira. Como assim ele não vem? Não tem outro? Perguntou, quase gritando com o telefone na orelha. O cara do outro. Lado tentava explicar, mas ela nem ouvia direito. Começou a andar em círculos na sala de apoio, batendo o celular na palma da mão. A mesa de abertura é toda bilíngue. Vai ter gente da Alemanha, da Suíça, da Áustria. A gente precisa de um tradutor simultâneo. O silêncio na sala ficou pesado. A assistente que acompanhava Letícia olhou para o lado, hesitou e então falou baixinho. A Júlia... Você lembra que ela traduziu aquela mesa redonda no congresso? Ela tá aqui hoje, no turno da manhã da limpeza. Talvez... Letícia já saiu andando antes da frase terminar. Do outro lado do hotel, Júlia estava terminando de limpar o banheiro do salão de festas. Nem tinha tirado as luvas ainda quando Letícia apareceu na porta.
com os olhos arregalados e a voz apressada. Júlia, preciso de você. Agora. Júlia ficou parada por um segundo, tentando entender o que estava acontecendo. É tradução? Ela perguntou, já tirando as luvas. Sim, o intérprete não chegou. É um evento importante. Tem mesa de abertura, gente de fora. Tudo em tempo real. Você consegue segurar? Ela respondeu com firmeza. Consigo. Foram andando rápido pelos corredores, com Letícia explicando tudo no caminho. O que era o evento, quem eram os convidados, o que ela teria que traduzir. Quando chegaram na sala de apoio, o técnico de som já começou a ajustar o ponto eletrônico dela. Enquanto isso, Júlia passou os olhos na programação, fez anotações rápidas e pediu uma garrafinha de água. Um dos funcionários do protocolo, ao ver ela, com o uniforme da limpeza ainda amassado, perguntou baixinho: Essa vai ser a tradutora? Letícia cortou na hora. Vai. E vai fazer melhor que qualquer outro que eu já contratei. 10 minutos depois, Júlia estava sentada ao lado do palco, com o microfone de tradução e o ponto no ouvido. Do outro lado do vidro, os convidados começavam a se acomodar. Na primeira fileira, André chegou sem fazer barulho. Ninguém tinha avisado que ele estaria ali. Ele se sentou com expressão atenta e ficou observando. A cerimônia começou. O mestre de cerimônia fez as apresentações em português. Júlia traduziu para o alemão, direto, sem gaguejar, com o tom certo e sem perder o ritmo. Quando o executivo suíço subiu ao palco e começou a falar em alemão técnico, ela traduziu tudo para o português com clareza, como se tivesse nascido fazendo aquilo. O público entendia, reagia, aplaudia. No meio da apresentação, um dos empresários alemães se virou discretamente para o colega e disse em voz baixa: Quem tá traduzindo isso? Tá melhor do que muitos intérpretes oficiais. André ouviu. Não comentou, mas deu aquele sorrisinho de canto de boca. Quando a mesa de abertura acabou, Júlia saiu da cabine com a testa suada e os ombros tensos. Foi direto até o fundo do salão, onde Letícia a esperava com uma expressão de alívio, misturado com orgulho. Você salvou a gente, disse ela, entregando uma garrafa de água. Era o mínimo, respondeu Júlia, ainda recuperando o fôlego. Mais tarde, enquanto arrumava os equipamentos, ela percebeu André se aproximando. Júlia, ele disse sem rodeios, o que você fez aqui hoje foi fora do comum. De novo, ela sorriu, meio sem jeito. Eu só fiz o que sei fazer. E eu só tô começando a entender o tanto que você sabe. Antes que ela respondesse, uma das funcionárias da limpeza passou ali por perto, fingindo que ajeitava o lixo. Mas ela estava ouvindo. Quando viu os dois conversando daquele jeito, com André olhando para Júlia como se fosse alguém de outro mundo, ela saiu apressada. Na sala da governança, Marta recebeu a novidade pela boca da própria colega. Ela salvou o evento? Sozinha? Tá brincando. A outra fez que sim com a cabeça. Todo mundo viu. Tão dizendo que o dono vai puxar ela para outra função. Falaram até em vaga fixa. Marta cerrou os olhos, fechou a agenda com força e soltou, seca. Essa menina não sabe com quem tá lidando. Depois do evento que Júlia salvou com a tradução de última hora, o clima no Hotel Atlântida mudou. Mas não para todo mundo. Para algumas pessoas, ela virou referência. Para outras, uma ameaça. Letícia, por exemplo, fez questão de deixar claro que o desempenho da Júlia tinha sido essencial. Enviou um e-mail para a direção do hotel, agradecendo formalmente o apoio dela na ausência do tradutor. Colocou elogios como agilidade, desempenho exemplar e capacidade técnica acima da média. Até aí tudo certo. O problema começou quando esse e-mail foi repassado para o setor administrativo. E daí em diante, caiu na boca do povo. No vestiário feminino, onde a troca de turno da limpeza acontecia, o burburinho começou já de manhã. Vocês viram o que Letícia escreveu dela? Vi. Parece que agora ela é celebridade. Celebridade não, querida. Candidata à chefia, né? Vocês acham que o patrão ia elogiar assim por nada? O comentário saiu com veneno. E não foi o único. Nos bastidores, o nome de Júlia virou assunto fixo. Só que não era mais admiração. Era incômodo. Marta ficou sabendo do e-mail ainda no começo do expediente. Uma das funcionárias que puxava saco dela levou a informação toda pronta. Parece que a Júlia vai ganhar cargo novo. Tão falando em fixar ela no setor de eventos. Marta fingiu que não ligou, mas por dentro ficou fervendo. Aquilo não era só uma funcionária crescendo. Era alguém escapando do controle dela.
E isso, para Marta, era inaceitável. A partir daquele dia, começaram as cutucadas mais diretas. Na troca de turno, Marta fez questão de comentar em voz alta. Tem gente que nem tá mais cumprindo a carga horária o que, né? Vive mais lá em cima, tomando café com a chefia do que limpando o chão. Depois ainda querem ser vistas como exemplo. Júlia ouviu. Todo mundo ouviu. Mas ninguém disse nada. Ela guardou a raiva, respirou fundo e seguiu em silêncio. À tarde, Marta chamou uma funcionária mais nova, novata, e mandou que ela ficasse no lugar da Júlia, alegando que a outra agora estava em fase de transição para outro cargo e já não podia mais pegar serviço pesado. Falou com desdém, mas com aquela falsa elegância que ela usava para disfarçar o veneno. A menina ficou sem graça. Não entendeu direito, mas obedeceu. Júlia, quando viu que trocaram a escala dela sem avisar, procurou Marta e perguntou de forma respeitosa. Oi, Marta. Eu vi que minha escala mudou hoje. Era só para confirmar se foi temporário ou... Marta nem levantou o olhar do papel. Ué, você agora é estrela. A gente tá te aliviando para não atrapalhar suas traduções internacionais. O tom foi tão sarcástico que... dava para cortar com faca. No refeitório, mais falatório. Uma funcionária comentou alto, com um copo de suco na mão. Eu não sei quem essa mulher pensa que é. Só porque fala um idioma estranho, já acha que é superior. Faxineira ou fluente, no fim do dia, o chão é o mesmo. Era impossível não perceber que a inveja estava começando a virar raiva. E quando isso acontece, qualquer detalhe vira munição. Na semana seguinte, um erro no sistema de reservas foi parar na conta da Júlia. Um hóspede estrangeiro ligou reclamando que o nome dele estava escrito errado na agenda do evento e que isso tinha causado confusão na entrada. Júlia nem tinha participado da preparação daquele dia, mas, misteriosamente, era o nome dela que aparecia como responsável por aquele grupo. Letícia ficou confusa. Chamou Júlia para conversar. Você tem certeza que não foi você? Absoluta. Eu nem estava escalada para esse horário. Letícia acreditou, mas pediu que Júlia revisasse os relatórios dela com mais cuidado. Júlia saiu da sala sem falar nada, mas com o estômago embrulhado, e não parou por aí. No RH, alguém começou a questionar se ela tinha, de fato, os certificados de idioma que dizia ter. Marta, discretamente, tinha sugerido isso numa conversa despretensiosa com uma funcionária do setor, usando o argumento de que era melhor prevenir do que confiar demais em quem chegou agora. A notícia chegou até André. Ele ficou em silêncio quando ouviu. Não gostou nada. Não pela dúvida, mas pela malícia. Era claro que alguém estava tentando sujar o nome da Júlia aos poucos. Por isso, ligou diretamente para o RH e pediu que não fosse feita nenhuma cobrança ou exigência sobre formação, sem a solicitação direta dele. Naquele dia, André ficou observando a movimentação no hotel da sala dele. Pela janela, viu Júlia passando apressada, com uma pasta na mão, o rosto tenso, o olhar mais fechado do que o normal. Ele pegou o telefone, pensou em ligar, mas desistiu. Sabia que ainda não era a hora certa para intervir. Na casa dela, à noite, Júlia estava com dor de cabeça. Preparou um chá para a mãe, sentou no sofá e ficou em silêncio. A TV ligada, mas ela nem prestava atenção. O cansaço estava batendo não só no corpo, mas na alma. Começava a se perguntar se tinha feito bem em aceitar o convite para o setor de eventos. Porque desde que saiu da limpeza, parecia que estava andando com um alvo nas costas. Mas então, olhou para a mãe, dormindo tranquila, respirando com menos dificuldade desde que começou a tomar o remédio novo. O mesmo que ela só conseguiu comprar com o extra que recebeu no evento. E aí, mesmo com toda a atenção, Júlia soube que estava no caminho certo. Ela só não fazia ideia de quão sujo esse caminho podia ficar. Era quase 8 da noite quando o celular de Júlia vibrou no bolso do uniforme. Ela ainda estava no hotel, terminando de preencher uma planilha de entrega de materiais do setor de eventos. O número não era salvo. Pensou em ignorar, mas atendeu. Alô? Júlia? É o André. Ela congelou por 2 segundos. A voz dele era fácil de reconhecer. Sim. Boa noite. Boa noite. Tá muito ocupada agora? Tô só encerrando umas anotações. Consegue passar aqui na sala do 8º andar antes de sair? Ela hesitou. Agora? Se puder. Júlia demorou 1 segundo para responder. Tô indo. Desligou. Guardou o celular e ficou parada, olhando para a planilha aberta. Respirou fundo. Fechou o notebook. Pegou a mochila e foi.
Subiu pelo elevador de serviço, que naquele horário estava vazio. Só o zumbido do motor e o coração dela batendo alto. Quando chegou no 8º andar, o corredor estava silencioso. A luz do teto piscava devagar, bem no fim do corredor. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Ela deu 2 toques leves antes de entrar. André estava sentado sozinho na mesa grande de reuniões, sem blazer, com a manga da camisa dobrada e uma garrafa de água pela metade ao lado. O notebook dele estava aberto, mas ele nem olhava para a tela. "Entra", disse com um tom tranquilo. Júlia entrou, fechou a porta e ficou em pé. "Pode sentar. Não é nada demais." Ela sentou na cadeira mais próxima da ponta da mesa, ajeitando a mochila no colo. "Aconteceu alguma coisa?" André passou a mão na barba, como se estivesse procurando o melhor jeito de falar. "Aconteceu. Na verdade, tá acontecendo. E eu queria ouvir de você." Ela ficou em silêncio. "Me disseram que você anda sendo alvo de fofoca, que estão tentando te sabotar, plantar dúvida no seu trabalho, questionar seu histórico. Isso é verdade?" Júlia olhou direto para ele, sem desviar o olhar. "É. Desde quando?" "Desde que eu fui chamada para ajudar no evento. Primeiro foram olhares, depois cochichos, piadinhas. Agora já virou coisa mais direta. Mudam minha escala sem avisar, espalham que tô recebendo privilégio e até me colocaram como responsável por um erro que eu nem cometi." André respirou fundo. "Marta." Júlia não respondeu, só deu de ombros. "Tem gente incomodada. Comigo estar aqui. Comigo saber coisas que não esperavam que eu soubesse. Mas por que você nunca me disse nada? Porque eu aprendi a não pedir ajuda fácil. E porque eu achei que dava para segurar." André ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou num tom mais calmo. "Eu pedi para te chamarem hoje porque eu queria entender direito. Não pelas fofocas, mas por você. Desde o começo eu vi que você não era comum. E eu fui ficando curioso, não só pela sua capacidade, mas por você, como pessoa." Ela abaixou os olhos por um segundo. "Júlia, posso te perguntar uma coisa a mais?" "Pessoal?" "Pode. O que fez você vir trabalhar aqui? Assim, do zero, na limpeza?" Ela olhou para frente e respondeu devagar, mas sem rodeio. "Minha mãe teve um AVC. Fiquei meses tentando emprego na minha área, mas nada aparecia. As contas foram chegando e eu precisava de dinheiro. Esse hotel foi o único lugar que me chamou rápido. Não era o que eu sonhava, mas foi o que apareceu. E eu aceitei, porque fome e aluguel não esperam." André balançou a cabeça, com um ar pensativo. "E você nunca pensou em sair daqui? Ir para outro lugar?" "Já. Mas sempre que eu penso, lembro que minha mãe depende desse convênio, desse salário. E que aqui, por pior que às vezes seja, eu consegui manter tudo funcionando." Ele ficou olhando para ela, com uma expressão que não era só profissional. Tinha admiração ali, e talvez algo além. "Você é forte, sabia?" Ela riu, sem graça. "Forte porque aguenta calada? Ou porque não responde às coisas que falam? Forte porque segue em frente mesmo quando podia parar?" Ela ficou em silêncio. "Júlia, eu quero te fazer um convite. Mas não aqui, não agora. Primeiro eu precisava ouvir você, ver de verdade o que está acontecendo, sem intermediários, porque eu não quero tomar decisão só olhando o relatório. Eu queria te conhecer." Ela olhou para ele, surpresa. "Conhecer mesmo? Ou só saber se eu sirvo para alguma função?" André sorriu de canto. "As duas coisas. E talvez mais uma que ainda nem sei explicar direito." Júlia sentiu o rosto esquentar. Desviou o olhar. Ele se levantou. "Posso te dar uma carona até a porta de funcionários?" "Não precisa. Eu vou andando. Vai me deixar sair antes?" "Melhor." Ele riu. "Tudo bem, mas Júlia, não deixa que essas pessoas te empurrem de volta para um lugar que você já superou." Ela assentiu. André saiu primeiro. Quando a porta fechou atrás dele, Júlia encostou na cadeira e ficou ali por alguns minutos, sozinha na sala vazia, a cabeça cheia, o coração apertado. Ela tinha entrado naquele lugar só querendo pagar as contas. Agora, sem perceber, estava no meio de uma guerra que misturava ambição, ressentimento e talvez algo mais. E o mais difícil era saber quem, naquele jogo todo, estava realmente do lado dela. Depois daquela conversa com André, algo mudou. Não era visível para os outros. Não tinha beijo, abraço, nem troca de olhares exagerados. Mas tinha um tipo de aproximação que só quem estava atento percebia. Era um tempo a mais na conversa. Um jeito diferente de ouvir. Um silêncio que não incomodava.
Nos dias seguintes, André apareceu mais vezes pelos corredores do hotel. A desculpa era sempre a mesma: revisar melhorias, acompanhar reformas, checar relatórios do administrativo, mas era claro que ele estava observando mais de perto a rotina. E principalmente, a Júlia. Ela, por outro lado, tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Continuava no setor de eventos como apoio, mas não deixava de ajudar no que precisava na limpeza. Mantinha o ritmo, o cuidado, o foco. Só que agora, quando André passava por perto, ela sentia o corpo inteiro ficar em alerta. Não era medo, era outra coisa. Era o incômodo de ser vista de um jeito diferente, e não saber ainda se isso era bom ou ruim. Numa manhã chuvosa de terça-feira, Júlia estava saindo do refeitório com o café na mão quando viu André conversando com Letícia no corredor. Ele estava rindo de algo, descontraído, e assim que viu Júlia, parou e acenou. Júlia, bom dia. Bom dia. Já tomou café? Ela levantou o copo na mão e sorriu de leve. Já. Então, beleza. Qualquer coisa. Tô por aqui hoje. Ela assentiu e seguiu andando, mas sentiu os olhos de Letícia acompanhando a troca. Não com julgamento, mas com um certo alerta. Era aquele tipo de olhar que diz: tô percebendo. Na tarde do mesmo dia, quando o sistema de reservas caiu por meia hora e um grupo de estrangeiros chegou sem aviso, a recepção ficou perdida. Ninguém sabia como organizar as chegadas. Os nomes estavam desencontrados e os hóspedes já começavam a se irritar. Júlia passou ali perto por acaso, indo entregar um material no andar de cima, quando viu o caos. Ela se aproximou da recepção, perguntou rápido o que estava acontecendo, e antes que alguém dissesse "não é sua função", ela já estava falando em inglês e alemão com os hóspedes, explicando a situação, pedindo paciência e anotando os dados deles num caderno. André apareceu no meio da confusão. Não falou nada, só encostou na parede e observou. Em menos de 15 minutos, tudo estava resolvido. Júlia organizou a fila, anotou os dados, colocou os hóspedes em uma sala com ar-condicionado e água enquanto o sistema voltava. Depois que tudo normalizou, ela estava indo embora quando André se aproximou. Você tem noção do que acabou de fazer? Só resolvi. Eles estavam nervosos e ninguém conseguia se comunicar direito. Júlia, você tem noção do que é fazer isso com calma, numa crise, sem preparo, sem estar escalada para isso? Ela deu de ombros. Se eu não tivesse feito, ia piorar. Não achei que fosse heroísmo. Pois é, exatamente isso que me impressiona. Você não se vende como especial, mas é. Ela não respondeu, só abaixou os olhos. Me responde uma coisa, ele continuou. Por que você nunca tenta se destacar? Porque quem tenta demais vira alvo. E eu já tô com flecha suficiente nas costas. André deu uma risada curta, meio sem graça. Ele entendia o que ela queria dizer, mais do que imaginava. No dia seguinte, ela estava organizando uma sala de reunião quando ele apareceu de novo. Dessa vez, sem aviso, só encostou na porta e disse: vai almoçar agora? Tô quase indo. Posso te acompanhar? Ela hesitou. Pode. Foram os dois juntos até o restaurante dos funcionários. Não falaram muito no caminho. No self-service, ele serviu o prato sem fazer pose. Pegou arroz, frango e salada, igual a todo mundo. Sentaram numa mesa de canto. Júlia estava desconfortável no começo. Não gostava de chamar atenção. E aquilo, claramente, chamava. Mas aos poucos, a conversa foi ficando leve. Falaram sobre comida, sobre música. Ele contou que tinha morado fora há um tempo, que a pressão de manter o nome do pai na empresa era algo que ele ainda carregava. Júlia falou de livros, das traduções que já tinha feito, de como aprendeu alemão sozinha com videoaula e dicionário velho. A conversa fluiu. Você é bem diferente do que eu imaginei, ele disse em certo momento. Diferente como? Sei lá. Achei que ia encontrar alguém mais fechado, mais frio. Eu sou prática, não fria. É, percebi. Mas tem algo em você que faz a gente querer continuar ouvindo. Ela ficou quieta. Mexia no copo d'água, desconfiada daquele tipo de elogio. Mas por algum motivo, não achou que ele estava tentando agradar. Parecia só sincero. Naquela noite em casa, ela ficou olhando para o teto por um tempo antes de dormir. Pensava em tudo. No jeito como ele falava com ela. Nas conversas cada vez menos formais. No respeito que ele demonstrava. E em como aquilo tudo mexia com uma parte dela que fazia tempo que estava esquecida. Só que Júlia
Sabia que esse tipo de aproximação, dentro daquele ambiente, podia virar problema, ainda mais com tanta gente torcendo contra. Ela não podia se dar ao luxo de se distrair, nem de criar laço onde talvez só tivesse curiosidade. Mas mesmo assim, estava começando a gostar da ideia de ser vista. E o jeito que André olhava para ela não era mais só de chefe para funcionária. Era sábado de manhã. Júlia tinha acordado cedo, como sempre. Mesmo de folga, o corpo parecia programado para levantar no mesmo horário. A mãe ainda dormia. O sol batia de leve pela janela da sala, e o silêncio da casa era bom. Pela primeira vez em muito tempo, Júlia estava começando a sentir que as coisas estavam caminhando. Não perfeitas, mas num rumo mais digno. Preparou café, cortou o pão, esquentou o leite. Sentou à mesa com o celular na mão, pronta para dar aquela olhada no grupo de trabalho e nas atualizações do hotel. Foi quando apareceu uma mensagem no WhatsApp de um número que ela não via fazia anos. Oi, sou eu. Precisamos conversar. Me encontra hoje às 16 horas, no bar da esquina da sua rua. É importante. Era só isso. Mas o nome na tela travou tudo. Rodrigo. Ela ficou olhando a mensagem, parada. Por um instante, achou que estava lendo errado. Mas não estava. Era ele, o ex que tinha sumido da vida dela quando tudo desmoronou. O mesmo que jurava amor eterno até o dia que ela perdeu o emprego e ele simplesmente desapareceu. Sem aviso, sem explicação. O coração dela bateu mais rápido. Respirou fundo, bloqueou o celular e tentou ignorar, mas não conseguia. A cabeça não deixava. As memórias vinham em ondas curtas e cada uma batia com um gosto amargo. Lembrou das promessas, dos planos que nunca saíram do papel, do sumiço, da covardia. Durante o dia, tentou se distrair. Limpou a casa, ajudou a mãe com o banho, lavou a roupa, mas às 3h40 já estava pronta. Pegou a bolsa, avisou para a mãe que ia descer para comprar pão e saiu. Tava nervosa, não porque queria reencontrar Rodrigo, mas porque não entendia o motivo da volta. O bar era o mesmo de sempre, simples, com umas mesas de plástico tortas e um ventilador pendurado girando devagar. Ela chegou pontualmente às 4, e lá estava ele, sentado no fundo, camiseta cinza, celular na mão, como se o tempo não tivesse passado. Quando ele viu Júlia, se levantou com um sorriso quase automático. Oi, Ju. Ela ficou de pé por um segundo. Depois sentou devagar. O que você quer? Calma, não vim brigar. Só queria conversar, saber como você tá. Tava com saudade. Ela riu com ironia. Saudade agora? Eu sei que sumir foi errado, mas eu tava perdido. Tua mãe doente, você desempregada, tudo pesado. Eu entrei em pânico. E fugi. Fiz besteira. Ficar em silêncio por mais de 2 anos não é besteira, Rodrigo. É abandono. Ele abaixou os olhos. Eu sei. E não vou ficar inventando desculpa. Eu fui fraco. Mas eu mudei. De verdade. Ela cruzou os braços encarando. Rodrigo, por que você me chamou aqui? Ele respirou fundo. Porque eu fiquei sabendo das coisas. Que você tá trabalhando num hotel de luxo. Que tá se destacando. Que o dono anda puxando conversa com você. E eu achei que podia tentar me aproximar de novo. Começar do zero. Eu me arrependo de ter saído. E ver você agora, crescendo, me fez lembrar do quanto você é diferente. Ela sentiu o sangue subir, mas manteve o controle. Você veio aqui porque soube que agora eu tô crescendo? Não é só isso. É que eu percebi que deixei a pessoa errada pra trás. Ela levantou da cadeira na hora. Rodrigo, olha bem pra mim. Você não veio aqui por mim. Veio pelo que acha que eu posso virar. Mas eu não sou trampolim. E nem quero gente perto de mim por interesse. Ele tentou se explicar. Estendeu a mão. Júlia, espera. Não me chama de Ju. Você perdeu esse direito. Saiu sem olhar para trás. Na calçada, respirou fundo. As mãos tremiam. Não de emoção, mas de raiva. Não conseguia acreditar que depois de tudo, ele teve a coragem de voltar como se nada tivesse acontecido. Como se bastasse ela estar um pouco melhor para ele tentar colar de novo. No dia seguinte, quando chegou ao hotel, Marta já estava estranha. Passou por ela no corredor com um sorriso suspeito. Poucas horas depois, começaram os cochichos. Um estagiário do administrativo comentou perto do café. Vocês viram? Parece que a Júlia teve um rolo com um cara que sumiu e agora voltou. Tão dizendo que ele apareceu no hotel. Ela ouviu. E já sabia quem tinha espalhado. Rodrigo. Na hora do almoço, Júlia recebeu uma mensagem.
Não do ex, mas de um número estranho. Foto de perfil sem imagem. Texto curto. Você não engana ninguém. Sabemos o que você quer. Vai cair. Ela não mostrou pra ninguém. Só apagou. Mas a cabeça não sossegou. Mais tarde, André mandou uma mensagem, bem direta. Tá tudo bem? Se quiser conversar, tô por aqui. Ela respondeu rápido. Tá tudo certo. Obrigada. Mas não tava. E o pior de tudo. Agora, além de enfrentar a inveja de dentro, Júlia ia ter que lidar com os fantasmas. De fora. Gente que usava o passado como ameaça. Gente que aparecia quando sentia o cheiro de vitória no ar. E ela sabia que, se não segurasse firme, podia perder tudo que estava construindo. Mas ela também sabia se defender. E se tivesse que recomeçar de novo, não seria do lado de ninguém que só sabia aparecer depois que a chuva passava. Nos dias seguintes ao encontro com Rodrigo, a cabeça de Júlia virou um furacão. Ela tentava manter o foco no trabalho, mas era como se estivesse o tempo todo com alguém espiando por cima do ombro. Tinha certeza de que as palavras dele tinham saído dali direto para a boca de Marta, que agora parecia mais ativa do que nunca, espalhando comentários disfarçados de preocupação. Tem gente que chega aqui com um histórico escondido e ninguém sabe, soltou Marta em voz alta durante uma pausa no vestiário. A gente precisa ter cuidado com quem sobe rápido demais. Ninguém respondeu, mas o silêncio pesado dizia tudo. Aquilo era uma indireta clara, e Júlia sabia. Ela andava pelos corredores do hotel com o corpo rígido, como se estivesse tentando não deixar a raiva transparecer. Não era o tipo que brigava, mas também não ia deixar que pisassem nela de novo. Só que agora, além das fofocas, tinha outra coisa no ar, uma proposta. Letícia tinha chamado Júlia para conversar no fim do turno. Elas se encontraram na salinha improvisada da equipe de eventos. Mesa pequena, 2 cadeiras, ar-condicionado velho fazendo barulho no canto. Letícia estava com a expressão séria. Júlia, vou ser direta. A gente quer te puxar para o setor fixo, cargo de assistente de eventos. Não é provisório, é registro, salário diferente, benefícios melhores. Você já provou o que sabe, mas tem uma coisa. Qual? A gente precisa de um sim agora, porque se você aceitar, a mudança tem que acontecer na próxima semana. O RH precisa atualizar tudo, e você precisa ser retirada da equipe de limpeza de forma oficial. Júlia ficou parada por um tempo. Olhou para Letícia, depois para a própria mão sobre a mesa. Tem gente contra isso, né? Tem. E não é pouca. Mas eu não ligo. E o André também não. A questão é, você aguenta? Aguentar eu aguento. Só não sei se é a hora. Letícia não insistiu. Só disse, pensa e me dá uma resposta até amanhã. Mas pensa com o que você quer, não com o que os outros acham. Na volta para casa, Júlia caminhou devagar. Sentia como se a cidade estivesse observando ela também. Quando chegou, encontrou a mãe assistindo novela. Sentou do lado, sem falar nada. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos. Tá com essa cara por quê? Perguntou a mãe, do nada. Me ofereceram uma vaga fixa no setor de eventos. E isso é ruim por quê? Porque parece que toda vez que eu melhoro um pouquinho, alguém aparece para puxar o tapete. E você vai deixar? Júlia não respondeu. Filha, desde quando você começou a esconder luz para não incomodar sombra? Aquilo bateu forte. Ela nunca tinha ouvido a mãe falar daquele jeito, mas era exatamente o que ela precisava, ouvir. No dia seguinte, antes de responder para Letícia, ela ainda teve que enfrentar mais uma situação. Foi chamada no RH. Uma reunião de rotina, como disseram. Mas quando chegou lá, tinha um gerente novo na sala, junto com uma supervisora que ela nunca tinha visto de perto. O tom era formal, mas o assunto era claro. Júlia, recebemos alguns comentários sobre seu envolvimento recente com um ex-namorado que teria visitado o hotel. Ela nem deixou terminar. Nunca trouxe ninguém aqui. O que aconteceu foi pessoal, na minha folga, na rua onde eu moro. E se tiverem dúvida, podem verificar nas câmeras e nos registros de entrada. Não teve visita, não teve contato aqui dentro. E meu histórico é limpo, tanto profissional quanto pessoal. A supervisora tentou suavizar. A gente só tá checando, Júlia. É só protocolo. Ela se levantou. Protocolo, tudo bem. Mas me avisem quando forem checar quem espalha nas fofocas também. Saiu da sala de cabeça erguida, mas por dentro tremia. A raiva já não era mais com as mentiras. Era com o fato de sempre ter que provar que merecia estar ali.
como se nada nunca fosse suficiente. No fim da tarde, foi até a sala da Letícia e entrou sem bater. Aceito a vaga. E não precisa esperar semana que vem. Pode ser agora. Letícia sorriu de leve. Tem certeza? Tenho. E se alguém tiver problema com isso, que resolva com a própria consciência. A coordenadora assinou os papéis com ela ali mesmo. Mandou uma mensagem para o RH. E no sistema, o nome de Júlia passou oficialmente a constar como assistente de eventos do Hotel Atlântida. Naquele dia, quando ela saiu pela porta dos funcionários, não pegou o caminho da esquerda como sempre. Foi pela direita. Quis respirar outro ar. Sentir que, pela primeira vez, tinha escolhido por ela mesma. Não por medo, não por necessidade, mas porque merecia. Só que do outro lado da rua, parado encostado num carro velho, Rodrigo observava tudo de longe. Celular na mão, olhar fixo nela. E enquanto Júlia seguia firme, ele discava um número, falava algo rápido e sorria, daquele jeito de quem ainda não aprendeu a perder. O nome de Júlia já aparecia no sistema do hotel como assistente de eventos. O crachá novo chegou no segundo dia, junto com uma pasta com o logotipo da empresa, uma caneta azul e o aviso de que, a partir daquela semana, ela faria parte da equipe fixa de apoio bilíngue. Sem estágio, sem contrato temporário. Era oficial. Ela colocou o crachá no peito com calma, ajeitou a camisa branca do novo uniforme e olhou para o espelho no vestiário. Pela primeira vez, não se sentiu fora do lugar. Não era mais só a moça que ajudava. Era a funcionária responsável. Aquela que tinha vencido as etapas, mesmo sem apadrinhamento, sem atalho. Mas o dia mal tinha começado quando veio a primeira bomba. Antes do meio-dia, uma notificação interna do RH chegou no celular de Letícia. O conteúdo era direto. Funcionária envolvida em situação de conduta inadequada. Relatório anônimo anexo. No anexo estavam prints de mensagens que supostamente Júlia teria enviado a um hóspede estrangeiro, oferecendo atendimento especial fora do expediente. Letícia chamou Júlia na hora. Ela entrou na sala com a postura firme, mas o coração disparado. Júlia, me diz que isso aqui é montagem. Letícia virou o notebook e mostrou os prints. Júlia se aproximou, olhou com atenção. As mensagens pareciam autênticas. Mesmo estilo de escrita, mesmo nome. Mas o número do remetente não era dela. Ela respirou fundo, segurando o impulso de sair correndo. Não fui eu. Nunca troquei nenhuma mensagem com hóspede nenhum. Isso é falso. Letícia olhou com preocupação. Eu acredito. Mas tem mais. Isso chegou pro RH, pro jurídico. E segundo o protocolo, vai ter apuração interna. Você vai precisar se afastar até tudo ser esclarecido. Foi como levar um soco. Afastar? Sim. Não é punição. É medida de precaução. O hotel não pode manter alguém em função de contato direto com clientes se há uma denúncia em aberto. Júlia sentou devagar na cadeira. Isso foi armação. Eu sei quem mandou isso. Letícia olhou para ela, séria. Marta? Marta. Ou Rodrigo. Ou os dois juntos. Letícia fechou o notebook e disse num tom mais baixo. Eu acredito em você. Mas você vai ter que se defender com provas. E rápido. Porque tem gente torcendo para você cair. Júlia saiu da sala com as mãos tremendo. Foi direto para a área externa do hotel, onde ninguém passava naquela hora. Encostou na parede e respirou fundo. O peito doía de raiva, de medo, de injustiça. Pegou o celular e ligou. Alô? Rodrigo, fui afastada por causa de umas mensagens falsas. Você fez isso? Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele veio baixa. Eu só mandei umas coisas que eu achei que poderiam colocar dúvida. Eu não sabia que iam agir assim. Você não sabia? Você fez de propósito. Você quer me derrubar. Eu quero te lembrar que eu existo. Você nunca existiu de verdade. Só apareceu para tentar se pendurar na minha melhora. Mas se você acha que isso vai me parar, se prepara. Porque eu vou levantar mais forte. Desligou. Voltou pro hotel e pediu uma reunião com o jurídico. Entregou prints das próprias conversas com a mãe, com Letícia, com colegas. Mostrou que nunca tinha mandado mensagem para hóspede nenhum. Pediu acesso ao sistema do hotel para provar que, na data dos prints, ela estava dentro da empresa e sem o celular pessoal, já que tinha deixado no armário. No fim da tarde, André chegou ao hotel. Assim que soube da denúncia, mandou parar tudo. Entrou direto na sala do RH, leu os relatórios e ouviu o que Júlia tinha para dizer. Ela falou sem chorar, sem drama, só com a verdade na cara. Eu nunca precisei me rebaixar para mostrar serviço.
E não seria agora. André ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, se virou para o gerente jurídico. Eu quero tudo revisado, desde a origem do número até os acessos ao sistema. E se isso for falso, a gente não só vai reintegrar a Júlia, como vai processar quem fez. 2 dias. Depois, veio a confirmação. Os prints tinham sido manipulados. O número usado pertencia a um chip descartável. O celular de Júlia não tinha nenhum histórico daquela conversa. E o hóspede citado nem lembrava de ter visto ela. O relatório foi finalizado, a denúncia arquivada, e Júlia foi chamada de volta. Mas dessa vez, não foi só isso. André reuniu toda a equipe de eventos e, de forma direta, disse: qualquer tentativa de derrubar colegas por ciúme, inveja ou mentira será tratada como fraude. E a empresa vai agir. Naquela tarde, Marta foi chamada para conversar. Ela saiu da sala com o rosto tenso e a expressão dura. Não foi demitida. Ainda. Mas o aviso foi claro. Ela estava na mira. Quando Júlia voltou para o setor, o ambiente inteiro mudou. Quem antes sussurrava, agora fingia simpatia. Quem criticava, agora cumprimentava. Mas ela não se iludia. Sabia que respeito de verdade não vinha de palavras, mas de atitude. No elevador, André a encontrou sozinha. Ainda quer seguir aqui? Agora mais do que nunca. E quer crescer? Quero. Mas do meu jeito, sem passar por cima de ninguém. É o único jeito certo. Ficaram em silêncio por um instante. Depois ele disse: você não é só uma funcionária boa. É uma das melhores que esse hotel já teve. Ela sorriu. Um sorriso curto, mas firme. E ali, naquela cabine apertada, sem plateia, sem alarde, Júlia entendeu que não era só sobre o cargo. Era sobre quem ela estava virando. Alguém que ninguém mais podia apagar. Na semana seguinte, o clima no Miaus. Hotel Atlântida parecia outro. Não porque os problemas sumiram, mas porque Júlia finalmente tinha virado o que ninguém mais conseguia ignorar. Uma referência. Ela ainda carregava olhares atravessados no corredor, mas agora tinha algo diferente por trás deles. Respeito, medo talvez, e uma curiosidade que não acabava nunca. Depois do escândalo da denúncia falsa, a chefia decidiu apertar os protocolos internos. Todo mundo andava mais contido. Até Marta, que seguia no cargo, mas agia com uma cautela exagerada, como se pisasse em chão rachado. Júlia, por outro lado, andava com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por alívio, e pela sensação rara de estar no lugar certo, depois de tanto empurrar pedra ladeira acima. Na tarde de uma segunda-feira nublada, André mandou uma mensagem simples: tem um tempinho para conversar comigo hoje? É coisa boa. Ela respondeu com um sim, e ficou esperando o horário. O encontro foi numa das salas da ala administrativa, já fora do horário de pico, sem ninguém espiando pela porta, sem funcionário por perto. André estava vestido de forma casual, camisa dobrada no cotovelo e um sorriso contido no rosto. Pode sentar. Ela sentou. Vou direto ao ponto. Ele começou sem enrolar. Tô abrindo uma nova posição no setor de comunicação do grupo. Não é só aqui no hotel. É na parte de projetos especiais e relacionamento com parceiros internacionais. É um cargo novo. E quero te convidar para assumir. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Ele continuou. Eu pensei em procurar alguém com experiência nesse setor, com currículo cheio de empresas conhecidas. Mas a verdade é que eu já encontrei essa pessoa. E é você. Fluente, inteligente, firme, comprometida. E o principal, alguém que sabe a realidade de quem tá embaixo e de quem tá em cima. Isso ninguém ensina num curso. Ela respirou fundo. André, isso é grande demais. Eu nunca fiz algo assim antes. Ninguém faz antes de começar. E se eu tivesse esperando alguém pronto, teria deixado essa vaga vazia. E a equipe? Já não fui bem recebida quando subi só um degrau. Eu cuido disso. E você não vai subir um degrau. Vai mudar de andar. Ela riu, nervosa. Ainda não sabia se acreditava ou se protegia. E se der errado? Vai dar certo. E se der errado, a gente ajusta. O que não dá é você continuar onde não cabe mais. Júlia abaixou os olhos por um instante. Pensou na mãe. No quanto aquele salário poderia ajudar. No orgulho que seria chegar em casa e contar que agora ela teria um crachá diferente. Um cargo diferente. Uma nova vida. Mas também pensou no peso. Na responsabilidade. No quanto isso ia mexer com os outros. Eu preciso de um dia para pensar. Te dou até amanhã.
Mas te aviso, essa vaga é tua. Só depende de você aceitar. Ela saiu da sala com as pernas meio bambas. Parecia que o corpo ainda não tinha absorvido o que o ouvido já tinha escutado. Caminhou pelo corredor com passos firmes, mas o coração disparado. Na saída do prédio, passou por Marta. As duas se olharam por meio segundo. Marta tentou manter a pose, mas já não tinha a mesma postura de antes. Júlia seguiu sem parar. À noite, sentada à mesa da cozinha, contou tudo para a mãe. Você vai aceitar, né? A mulher perguntou, já com a voz mais firme desde que começou a melhorar. Tô com medo. Do quê? De errar, de não dar conta, de virar alvo de novo. A mãe segurou a mão dela e disse sem pensar duas vezes. Errar todo mundo erra. Agora, ser reconhecida por quem você é, isso não acontece. Sempre. E tem gente que passa a vida inteira esperando essa chance. Na manhã seguinte, Júlia chegou cedo, subiu pro 8º andar, bateu na porta da sala e entrou. André já estava lá. Ela não falou bom dia, não enrolou. Eu aceito. Ele sorriu. Aí sim, mas com uma condição. Qual? Que eu não precise mudar quem eu sou para caber nesse cargo. Que eu não precise virar personagem. Pode vir como você é. Foi essa pessoa que me fez te escolher. Eles apertaram as mãos, sem formalidade, mas com a firmeza de quem sabia que a partir dali, tudo ia mudar. No fim do dia, ela foi até a farmácia, comprou os remédios da mãe e mais. Pagou por uma consulta particular com um neurologista que elas esperavam há mais de 1 ano pelo SUS. Voltou para casa com uma sacola de medicamentos, uma agenda nova e uma sensação que fazia tempo que não sentia. Paz. Na geladeira, prendeu um papel com um ímã colorido. Escreveu com letra firme. Agora vai. O novo cargo ainda era recente, mas Júlia já se movia como se tivesse nascido para aquilo. Tinha acabado de organizar uma apresentação com representantes de uma rede hoteleira internacional, coordenado uma tradução simultânea e ainda ajudado a equipe do marketing com um vídeo institucional. Tudo isso em 1 semana. Mesmo assim, ela continuava com os 2 pés no chão. Saía para almoçar no mesmo restaurante simples de sempre, cumprimentava todo mundo com o mesmo bom dia e se sentava ao lado de qualquer um sem se achar melhor que ninguém. Mas o que ela não conseguia esconder mais era o jeito que André olhava para ela. Tinha dias que ele só aparecia no setor dela para entregar um papel, mas ficava ali por mais tempo que o necessário. E quando ela falava, ele ouvia como se estivesse estudando cada palavra, sem pressa, sem interrupção. Foi numa quarta-feira, no fim da tarde, que tudo virou. Havia um jantar corporativo marcado num restaurante no alto do prédio da torre onde ficava a sede da empresa. Vista panorâmica, comida refinada e aquela decoração que parecia feita só para impressionar. André convidou Júlia pessoalmente. Você vem, né? Eu? Nesse tipo de evento? Sim, você faz parte da equipe de liderança agora. E mais do que isso, quero você lá. Ela hesitou. Não sei se vou me sentir confortável. Confiança você já tem. Falta só costume. Vai por mim. Ela apareceu. Vestido preto simples, cabelo preso num coque, maquiagem leve. Estava elegante sem forçar nada. Quando entrou no salão, todos os olhares viraram. Inclusive o de André, que já estava lá conversando com um grupo de diretores. Ele parou de falar no meio da frase quando viu Júlia. Deu 2 passos, se afastou dos outros e foi até ela. Achei que não vinha. Também achei. Ela respondeu meio sem graça. Tá linda. Ela sorriu. Obrigada. Você também não tá feio, não. Ele riu. Vem. Quero te apresentar para umas pessoas. Durante o jantar, Júlia conversou com gente de alto escalão, trocou ideias com executivos de fora do país e, em pouco tempo, estava no meio de um bate-papo sobre estratégias de expansão. E não só participava, ela liderava. André observava de longe, com orgulho, mas com um peso no peito também. Um tipo de admiração que vinha misturada com outra coisa que ele ainda não sabia nomear direito. Ou talvez soubesse, mas estava evitando. Mais tarde, depois que boa parte do pessoal já tinha ido embora e o salão tinha ficado mais silencioso, ele foi até ela. Quer dar uma volta lá fora? Aqui dentro tá ficando abafado. Ela topou. Subiram até o terraço da torre. Um espaço enorme, com piso de madeira e guarda-corpo de vidro. A cidade toda acesa aos pés deles. O vento fresco batia no rosto. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, olhando a paisagem. Você se encaixa aqui?
Ele disse de repente. Aqui onde? Aqui em cima. Nesse lugar. Nesse tipo de ambiente. Você nasceu pra ir longe, Júlia. Ela olhou pra ele, desconfiada. Fala sério. Você vive rodeado de gente assim. Ricas, treinadas, cheias de curso. E nenhuma delas me faz parar pra ouvir como você faz. Júlia ficou quieta. André se aproximou mais um passo. Sabe o que eu mais gosto em você? O quê? Que você não tenta. Você é. Ela soltou uma risada curta. Isso foi uma cantada? Não, foi só verdade. Mas já que você perguntou, ele olhou nos olhos dela. Eu pensei muito antes de dizer isso, porque sei que a gente trabalha junto, que isso aqui não é novela. Mas eu não consigo mais fingir que o que eu sinto é só admiração profissional. Ela ficou em silêncio. Vento mexia nos fios soltos do cabelo dela. Eu gosto de você, Júlia. Gosto da sua força, da sua forma de enxergar o mundo, do jeito que você não se curva. E eu não tô falando isso pra te confundir. Nem quero que você se sinta pressionada. Só precisava que você soubesse. Júlia respirou fundo. Olhou pro horizonte. Você tá mesmo preparado pra lidar com o que isso significa? Tô. Mesmo que você diga não. E se eu disser talvez? Eu espero. Ela riu, de leve. É a primeira vez na vida que alguém me diz isso sem querer algo em troca. Eu não quero nada que você não queira me dar. Eles ficaram ali, lado a lado, sem encostar, só sentindo o silêncio. Não tinha beijo, nem abraço, mas tinha verdade, e uma vontade enorme de deixar o tempo passar devagar. Naquele momento, Júlia entendeu que talvez aquilo que ela passou a vida inteira tentando evitar, a conexão, era exatamente o que ela estava pronta para viver agora, sem medo, sem disfarce, sem obrigação. Só porque sentia. Era uma terça-feira comum. Sol quente, hotel movimentado, reuniões agendadas, tudo dentro do normal. Júlia já estava há 2 meses no novo cargo, e a rotina finalmente tinha encontrado um ritmo que não exigia sobrevivência o tempo inteiro. Ela conseguia respirar, mas o que ela não sabia era que aquele dia ia virar tudo de cabeça para baixo. Logo de manhã, enquanto respondia e-mails na sala nova, Letícia entrou apressada, segurando uma pasta. Júlia, preciso te mostrar uma coisa. Ela deixou o notebook de lado e olhou com atenção. Letícia parecia aflita. O que aconteceu? Letícia abriu a pasta e tirou de lá um envelope com o brasão de uma fundação europeia. Era um documento oficial, selado. Ela entregou para Júlia com a mão meio trêmula. Isso aqui chegou pelo correio. Vieram perguntar no setor de correspondência se tinha alguém chamada Júlia Marques da Silva. E como souberam que era você, me entregaram direto. Júlia pegou o envelope, estranhando tudo. Era endereçado a ela, mas com um selo de Munique, na Alemanha. O remetente era uma firma de advocacia. Nunca tinha visto. Abriu. Dentro havia uma carta, um documento anexado com firma reconhecida e uma foto. Quando ela começou a ler, ficou parada, sem piscar. Letícia observava em silêncio. A carta dizia que Júlia havia sido registrada como filha biológica de Klaus Reinhardt, o milionário alemão que ela mesma tinha ajudado a traduzir meses antes, na recepção do hotel. O documento era um exame de DNA feito em segredo, a pedido dele, com base em uma escova de cabelo que ela usava no alojamento. A escova havia sumido por alguns dias, e ela achou que tinha perdido. A foto anexada era dele, com uma mulher morena muito parecida com Júlia. No verso da imagem, escrito à caneta, estava o nome da mulher, Lúcia Silva Marques, a mãe de Júlia. Ela leu tudo mais 2 vezes. Não conseguia processar. Letícia sentou do lado. Júlia, você tá bem? Eu não sei o que isso significa. Significa que você precisa conversar com a sua mãe. Júlia levantou, pegou a bolsa e saiu do hotel sem dizer mais nada. Foi direto para casa. A mãe estava sentada na sala assistindo TV. Quando viu a filha entrar com aquela expressão, desligou o aparelho na hora. O que foi? Júlia jogou os papéis na mesa. O que é isso, mãe? Lúcia pegou os documentos e demorou para reagir. Leu cada página devagar. A mão tremia. Eu ia te contar, mas nunca achei que fosse o momento certo. Você sabia? Sabia. E sim, é verdade. O Klaus foi meu namorado por um tempo, antes de eu conhecer seu pai de criação. A gente se envolveu. Foi rápido. Confuso. Ele tinha que voltar para a Alemanha. Eu descobri a gravidez semanas depois. Tentei contato, mas ele nunca respondeu. Achei que ele tinha me esquecido. E por que não me contou? Porque você já tinha um pai aqui.
mesmo que ele não tenha sido presente. E porque eu achava que o Klaus tinha virado passado. Júlia sentou no sofá, sentindo o mundo girar. Ele apareceu naquele dia no hotel, e eu nem... Desconfiei. Eu ajudei ele, traduzi tudo. E ele sabia. Talvez naquele momento não tivesse certeza. Mas pelo visto foi atrás. Ele tinha dinheiro, recursos. E agora, ele quis contar. Por quê? Por que agora? Lúcia respirou fundo. Talvez porque esteja doente. Ou porque descobriu que nunca teve mais ninguém. Ou talvez porque se arrependeu de ter ido embora. No fim da carta, Klaus dizia que queria conhecê-la oficialmente. Que estaria no Brasil por mais 2 semanas, hospedado em um dos hotéis da rede. E que esperava um contato, se ela estivesse disposta. Na manhã seguinte, Júlia mandou uma mensagem. Curta. Gostaria de conversar. Estou pronta. 2 horas depois, ela subia as escadas de uma suíte executiva em outro hotel da rede Atlântida. Quando a porta abriu, ele estava ali. Cabelo branco, olhar firme, mas gentil. Você veio? Vim. Posso te abraçar? Ela não respondeu com palavras. Só assentiu. Ele a abraçou como quem carrega a culpa no peito há décadas. Não havia choro, escandaloso. Só um silêncio cheio de peso e alívio ao mesmo tempo. Conversaram por quase 2 horas. Ele contou tudo. Confirmou que tinha descoberto a gravidez por terceiros, anos depois. Que se sentiu covarde. Que acompanhou a vida de longe. E que ao ver Júlia ali, fluente, brilhante, forte, entendeu que tinha perdido mais do que imaginava. Eu não vim para te comprar, nem para te encher de promessas. Vim para te pedir perdão. E se você quiser, para te incluir na minha vida. Mas se não quiser, vou entender. Júlia ficou olhando para ele. Eu não sei o que eu quero ainda. Pode levar o tempo que precisar. Quando saiu dali, foi direto pro hotel onde trabalhava. Subiu até a sala de André. Ele estava sozinho, com planilhas na tela. Posso falar uma coisa? Sempre. Ela entrou, fechou a porta e disse: minha vida acabou de virar de ponta cabeça. E eu não tenho ideia de como vou lidar com isso. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. Qual? Eu quero continuar aqui. Não por segurança, mas porque é aqui que eu me reconheço. André se levantou. Foi até ela. Eu não sei o que aconteceu, mas... seja o que for, tô do teu lado. Isso já é mais do que eu esperava. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. E naquele momento, Júlia entendeu que o mundo podia até girar rápido demais. Mas se a gente tem onde firmar os pés, dá pra aguentar qualquer reviravolta, mesmo as mais inesperadas.